iniciando o 26º episódio do PGRcast, hoje com o tema da estrada à gestão, com o grande Luciano Capistrano. Cara, valeu, muito obrigado pela tua presença aqui. Tenho certeza que vai ser um episódio sensacional. Obrigado por você estar aqui conosco. Eu agradeço, obrigado. Obrigado pelo convite. Meu querido Armado Irmão Maia, vamos para o 26º episódio. Suas considerações iniciais e abertura do PGRcast. Bora lá, bora lá, bora lá. Anô, obrigado pela honra de mais um episódio ladear o meu mestre, meu irmãozinho querido, Anor Júnior, a lenda do GR. Você tá louco. E mais do que você, meu amigo, hoje a gente... Cara, eu vou te falar. A cada semana... A régua sobe, a régua sobe. Não, tá ficando bravo aqui. A régua sobe. Tava na fase que eu só fazia assim, né? Pô, legal. Aí chegou aquela fase que eu tava prestando a minha melhor continência. Agora... Tem que reverenciar. Ah, que não, isso, só tá cara. com uns gurus aqui, Que meu. isso, Você tá cara. maluco, cara. Que É isso, doido. meu. Luciano, uma honra, bem-vindo. Obrigado, à bancada cara. do PGRcast. Tá? É uma felicidade muito grande poder ter uma referência do nosso mercado aqui sentado conosco. Mas, mais importante do que eu, você e o Anor, é você, querido espectador, que está do outro lado da telinha aí, nos prestigiando com a sua rica e importante audiência em mais uma quinta-feira, às 18 horas, na abertura do nosso PGRcast. E a você, querido amigo, que vai na plataforma do Spotify, no seu dial aí no carro, perambulando por as ruas do Brasil e do mundo, ouvindo conteúdo relevante. E aí, pessoal, eu já começo aqueles avisos que nada é tão óbvio que não precisa ser dito, né, cara? Precisa ser dito aquilo que é óbvio, tá? Você que está nos visitando na primeira vez hoje aqui, por intermédio do convite aí do nosso querido Luciano, já corre aqui embaixo, aproveita e clica ali em cadastrar-se. É cadastrar não, né, cara? Inscrever-se. Inscrever-se, né? Isso. Hoje eu tô tão preocupado com ideia, cara, que até mudou aqui as ideias, cara. Mas clica aqui, ó, inscrever-se. Tá vendo aqui, ó, daqui, ó, tá aqui eu tô vendo, ó, inscrever-se. Se inscreva no canal PGRcast aqui no YouTube e do ladinho vai ter uma sineta. Nessa sineta você clica nela, ativa ela, pra quê, Maia? Pra quando a nossa diretoria de produção, que é a melhor do Brasil, aqueles caras que faz umas máquinas, até eu e o Anor, olha lá o Anor mexendo no celular, fica colocando no YouTube aqui. Você quer assistir o episódio anterior? Não, eu tava vendo se era inscrição. Não, tava vendo se era inscrição ou cadastro. Tava vendo qual era. Tá, vamos lá. Inscrever-se. Você é o cara que tem certeza de tudo, pô. Pessoal, mas fora tudo isso, pessoal, além de tudo, agora que é o lançamento desse episódio, tem um chat ao vivo. Participa dele, faça o seu network, coloca a sua pergunta, coloca a sua crítica, coloca o seu elogio. O elogio é mais gostoso, a gente pensa pra caramba, né, amor? Quando vem elogio. E o Luciano vai ficar mais envaidecido ainda se souber que você deixou aquele like macetoso nesse episódio aqui do PGRcast. Pessoal, fora isso, eu vou falar um pouquinho do nosso querido e ilustre convidado, um monstro sagrado, tá? Luciano Capistrano, hoje, ele é o mentor dos mentores, né, cara? A gente tem recebido vários mentores aqui, coaching, né, que pratica mentoring, mas o Luciano é um cara que tem uma jornada larga e vasta, um conhecimento aí em mentoria de grandes gestores de transportes, logística, sobre cálculos de frete, roteirização, controle de frotas e supervisão logística, né? Então, pra você ter ideia um pouquinho desse fera, tá? Vamos, cadê aqui que sumiu? Meu Deus do céu. Eu vou falar pra ti, Anor. Eu ia falar Teanes, cara. O Teanes tá pensando em mim. O Teanes tá apaixonado, cara. Teanes, fica quieto aí, vai, Teanes. Um beijão pra você. O Teanes, pra quem não sabe, é o camarada do professor Maia às terças-feiras, tá? Lá no Legado da Segurança, tá? Aonde você, no canal Teanes Silva, às 21 horas de todas as terças-feiras, você tem conteúdo relevante para a área de prevenção e perdas e segurança. E aí, nas quintas-feiras, você está aqui conosco aqui no PGRcast. Mas hoje, o nosso querido convidado, ele atua na Capistrano Gestão de Negócios. Hoje resolveu empreender e todo empreendedor tem muita dor no final da história, né, Luciano? Senhor Jesus na causa, né, passou por grandes players aí do mercado, como Via Minas, CM Marcação de Veículos, Tigre Transportes, Salvador Logística, um dos grandes
operadores logísticos do Brasil e uma ampla experiência acadêmica também, né, o Luciano? Luciano, sinceramente, eu não vou me estender muito, porque ultimamente eu tenho aprendido aqui a duras penas, porque quando acabam os episódios, o meu querido, amado irmão, Amor, ele puxa a minha orelha e fala, caraca, meu, fala pouco. Eu quero perguntar. Tem hora que isso aqui parece um Amorcast, né? Isso aí tô entendendo. Tá louco. Mas é tá um louco. cara que... Chora. Chora demais. Tá louco. Mas a ideia aqui realmente é ouvir conteúdo relevante. Até porque eu e o Anor tá toda quinta-feira aqui, o pessoal já não aguenta mais a gente. Não, né, não. Então não é falar menos possível. É o menos possível. A gente só faz as perguntas e degusta do conteúdo que o nosso convidado nos traz. Luciano, mais uma vez, bem-vindo. Bem-vindo à nossa audiência. Fique aí, porque hoje o tema é bacana e eu vou falar que o conteúdo que o nosso ilustre convidado traz tem, acima de tudo, credibilidade. Portanto, meus amigos, ouvidos atentos, que hoje o pau vai torar, né, Anor? Bora. Bora. Luciano, oficialmente, muito obrigado pela presença, cara. A gente sabe que a vida é muito corrida, né? Então, às vezes a gente tem que abrir algumas brechas, algumas situações especiais. Te agradeço mesmo a tua presença aqui. Nós temos como Rita no PGRcast conhecer um pouco do entrevistado, né? Qual é a história de vida dele, qual é a história profissional dele, como que o Luciano Capistrano chegou aqui hoje nessa cadeira, como é que ele chegou hoje na sua performance profissional. Conhecer um pouco de quem é o Luciano Capistrano. Bacana. Cara, me deixaram com uma responsabilidade grande aqui, né? Porque a energia é muito bacana. Vocês estão de parabéns. A gente tem participado de alguns colegas aí de podcast no mercado e o nível também está subindo. Para mim também tem sido desafiador e não é nem um encaixe de tempo, não é nenhuma... É prazeroso. A gente se esforça para vir até aqui, para trocar ideias, não é para ensinar nada não. Na verdade, a gente aprende muito, né? Conversávamos antes aqui, entramos em alguns debates, até na picanha aqui que o Anor vai fazer agora. A churrasqueira é a carvão, né? É, carvão. Então tá. Assim que é bom, né? Assim que é bom. Cara, e aí isso é satisfatório, porque eu faço esse gancho para falar da minha carreira. Falei para ti antes, né? Eu comecei a minha vida profissional primeiro como militar. Eu fui militar do Exército, né? Por 7 anos. Bom, então, minha melhor continuação. São 3. Acho que aí. Então, Já dá pra fazer uma revolução. Sou o terceiro sargento da reserva. Isso, estamos revolucionando. Cara, e eu no quartel conheci um pouco o que era logística. Mas eu era motorista de caçamba, motorista de prancha, motorista de plataforma. E eu sempre gostei muito do transporte, de operações. Sempre gostei muito dessa área operacional. E quando eu saí do Exército, eu saí para ser motorista carreteiro. A empresa que nesta época ela era a segunda maior empresa do Brasil e eu entrei nela para ser motorista. Eu queria ser motorista. Não sabia ainda que o meu objetivo era ser diretor dela, mas eu entrei para ser motorista. E assim que começou. Primeiro motorista trainee, um bom tempo de pátio, manobra, arrumação de carga, mecânica, pneu, e eu comecei a tomar gosto por isso. Fui para a estrada, fiquei 1 ano e uns quebrados na estrada. Eu fazia Nordeste, transporte de alumínio para o Nordeste. Mas eu tinha um diferencial comigo, eu sempre carreguei isso. Eu não queria ser apenas o motorista. Então falou, já que eu tô aqui, já que era difícil, porque caminhão é assim, é gostoso demais você ver ele passando na pista. Mas você ir para dentro dele, ficar 18, 20, 60 dias fora de casa, morando nele, eu tô falando de 20 anos atrás, 22 anos, era muito difícil. Mas eu fazia desse tempo difícil as minhas motivações. E eu colocava na minha cabeça, eu queria ser um cara diferente. E estar aqui é realizar um objetivo que eu tinha quando era motorista. Eu falava para mim mesmo, um dia eu vou falar para centenas de pessoas. A gente está falando aqui para milhões de pessoas. O que é ser motorista, o que é regular um freio, o que é fazer gestão de um veículo. E aí, para ter esse tipo de objetivo alcançado, eu saí da prática e fui buscar a teoria também. Que a parte prática eu tinha bastante já. Um bom motorista que trabalha bem, ele conhece muito. Sem dúvida. Da prática. Mas e a teoria para você galgar algo maior, subir um nível, ser um supervisor, ser um coordenador, ser gerente, ser diretor, então? Falei, eu quero esses desafios para mim. Então, assim, para chegar onde eu cheguei hoje como mentor, sempre foi desafiando, me desafiando. E aí vem a grade curricular por trás, né? Gestão empresarial, logística, boas matérias de direito, economia, algumas imersões, cursinhos. Não são atalhos, são inteligências de conhecimento técnico.
não é atalho. Chegar aqui não foi fácil, se manter aqui muito mais difícil, mas eu não quero aqui, eu quero subir um pouquinho mais. Então essa é de forma resumida, essa é a trajetória, sair da estrada para chegar à gestão de empresa e empreender, na verdade, aí eu empreender na minha carreira. Hoje eu faço consultoria, faço mentoria, vendo os produtos, tenho meu trabalho online, tenho o trabalho presencial e, para mim, prazeroso. Essa agenda é muito corrida, mas corrida demais. Cara, mas é tão prazerosa. Depois você olhar um podcast, você assistir, você conhecer pessoas diferentes, o network que a gente faz, então, é sempre subindo, sempre crescendo. Legal, cara. Tu sabe que... Tu conhece a frase simbólica do Maia, não? Não, ainda não. Fala pra ele. Fala aí. Quem não come papel, come grama, meu amigo. Come muita grama. Isso cabe uma reflexão, dá um podcast, dá um livro. Se você abrir isso se você parar pra mentalizar o que você falou, cara, não precisa se ofender, ninguém se ofender, ninguém tá chamando ninguém de nada. Mas é a realidade. Eu faço um gancho em cima disso que você tá falando. Se você pensar que o futuro vai ser de 2 tipos de profissionais. O que estudou e se preparou para estar na gestão e o que não fez nada disso continuou labutando lá embaixo. Então o convite é esse. Exatamente. E isso aqui é uma oportunidade para alguém aprender um pouquinho. Exatamente. Foi o que eu fiz, sempre aproveitei as oportunidades. Exatamente. Então a tua frase se encaixa muito bem. Encaixa, ainda mais quem vem como praça. O mundo de gestão, ele recebe bem o estrela. Exatamente. O fialado. Mas o cara que teve as casinhas lá, os rabisquinhos na gola, ou o cara mangaliza, não, Alô? Ele trilha uma jornada duplamente mais árdua. Sim. Tá? E para um cara que é praça, sentar numa cadeira de gestão, ou o cara é muito bom, ou o cara, ele não tá lá. É por isso que a primeira promoção é tão Importante, comemorada, né? Quando eu fui promovido cabo, né? Quando o cara... mas para quem vem de cima, isso não é nada. Pros aspirantes, pra galera que vem já em outro nível, o cara tem o mérito dele também. Mas não se compara para quem rala, para quem vai pro acampamento, porque não é nenhuma discussão militar nesse sentido, mas muita gente se identifica. Muita gente entende o que a gente está falando. Até porque tem uma correlação muito tênue entre a vida da caserna, a vida militar, com a vida corporativa. Elas se correlacionam em todo o tempo. Eu digo que, para mim, uma das maiores faculdades que eu já fiz, a primeira delas, foi a caserna, foi o Exército Brasileiro. Foram 7 anos de muita labuta mesmo. Não dá para entrar no mérito aqui, porque se você contar para quem nunca viveu, não vai acreditar. Não entende. E a outra faculdade foi o transporte, foi ser motorista carreteiro. Essas duas foram as mais difíceis que eu já fiz. Essa é dolorosa. Essas foram as mais difíceis. E as que eu tenho mais saudade são delas. Mas isso é normal. É normal. Isso é normal. Isso é normal. Eu não sinto falta, tenho saudade. É isso aí. Mas vamos lá. Entrando um pouco no nosso tema, da estrada à gestão. Como que tu idealizou isso, botou isso como o teu propósito? Como é que iniciou essa tua jornada em cima da tua performance junto a cliente, mentoria, transportador? Como é que chegou isso em ti? Como é que foi essa? Na verdade, isso foi se construindo, né? Eu acho que ainda está em construção, porque a gente vive em evolução de acordo com o mercado, né? Sim. A mentoria hoje é uma evolução da consultoria para quem passou por esses degraus. Tem muitos mentores no mercado aqui que falam de coisas que não conhecem e a gente não entra no mérito porque não é um problema nosso. O problema é do cara que compra do outro lado e é enganado por esses falsos gurus. Verdade. E por que nasceu essa... Qual foi a ideia? Eu, como motorista, eu tinha feito ali recente o caminhão escola da Fabet, da fundação. Legal. Eu fiz o caminhão escola e eu fui para a estrada e eu levei as apostilas, né? Na época, o primeiro celular meu... O crédito ele dava até o Rio de Janeiro e para o Nordeste você tinha que comprar outro crédito. Então, assim, era 30 segundos de ligação, acabava o crédito. Então, você não tinha essa experiência mobile que você tem hoje, essa facilidade, né? As dificuldades da época eram essas. O que eu fazia? Eu me alimentava de estudo. Eu sabia que eu ia aprender muito sobre caminhão, mas que eu tinha muito para crescer. E aí eu começava a me deparar com os motoristas mais velhos, por idade, e antigos de profissão. E era sempre a mesma resenha, né? As reclamações, os problemas, a dificuldade de gestão, os caras que cuidavam deles, o cara do rastreador, o cara da plataforma, o cara do embarque, o cara da expedição. Eles sempre, entre aspas, maltratados nesse sentido. Sim. E eu me peguei também começando a fazer isso, né? Começando a entrar nessa cultura. Né? Entrando na cultura. E como que você não entra numa cultura? Vive à margem dela. Se questiona se essa cultura é para você. E não era a cultura que eu queria. Então, o que eu pensei? O tempo que eu vou reclamar, eu vou começar a estudar e me preparar para começar a ajudar esses caras a ter essa visão, para que essa voz chegue em algum lugar.
E foi assim que eu comecei a entender isso. E logo de cara, mas pouco tempo de estrada, 1 ano de estrada nessa empresa, eu fui promovido a instrutor. A empresa tinha, na época, 3.000 funcionários, tinha feito a maior compra de veículos da América do Sul, precisava de alguém preparado para isso, eu tinha cumprido todos os requisitos da empresa, eu fazia média, eu fazia tacógrafo, que na época velocidade, faturamento, nunca estourei um pneu na estrada nesse período, eu seguia à risca aquilo que tinha aprendido. Então fui eleito um dos melhores motoristas nesse período e fui chamado para ser instrutor e abracei. Só teve um problema, que meu salário veio pela metade. E aí quando me perguntava, cara, tá bom para você? Tá, porque eu dei só um passo atrás. Exatamente. Eu tô crescendo. Adendo, hein? Olha só que gostoso. O cara falou que fez o caminhão escola da FABET como aluno. Sim. Anos depois, o cara volta como instrutor dele, né? Foi, recentemente eu voltei palestrando, né? Foi uma... É gostoso demais. É assim, uma... É um presente que a vida te entrega. Cara, é uma vitória, né? Uma redenção que você consegue alcançar. Que é simbólico, obviamente, né? Você tem que passar por ela e já ir pro próximo desafio. Mas é muito grande para quem virava a madrugada nas serrinhas de Minas Gerais pensando nisso. Cara, isso é muito real isso. Eu ficava a madrugada toda pensando nisso. Cara, um dia eu vou conversar com os motoristas e vou falar sobre isso. O nível subiu muito, porque eu palestrei para engenheiros, para a galera da área de segurança. E a gente falou de física no transporte. Foi muito legal, foi muito gostoso. Recentemente a gente palestrou aí no fórum, né, também, Fórum GR. A gente também conseguiu levar uma mensagem muito bacana. E essa é a minha bandeira, cara. Eu consegui entender qual é ela hoje. Mas ainda tem muita coisa para concluir de estudo, tem muito para aprender. Tem muitas parcerias para fazer, porque, primeiro que sozinho ninguém faz nada, né? A gente precisa dessa ajuda. Até parabenizei você antes do mais chegar, a gente estava falando sobre isso. O que vocês estão apresentando aqui, entregando, para quem não conhece ainda a estrutura de vocês, cara, eu não conhecia. Eu fiquei impressionado de ver o que vocês estão trazendo para o mercado. É muito diferente. E a gente fez conta, ali é muito pequeno ainda. Mas já é um grande começo. Com então, para mim, voltar na instituição que eu fiz, o motorista aprendiz ainda, para depois voltar como uma autoridade do transporte, de experiência de gestão de veículo, principalmente. Muito bom, né? Cara, é maravilhoso. Sem vaidade nenhuma, é bom, você colhe aquilo e agora você pensa, eu tenho mais para me desafiar. Você vai conquistar. Então, isso é muito legal. Excelente. Muito bacana. Parabéns. Obrigado, cara. Obrigado. Quando nós falamos na transformação do transporte, o que tu deseja transformar? O que tu enxerga que tá tão ruim? Ou o que pode melhorar? Não tá ruim, mas pode melhorar. Cara, na verdade tá ruim, porque se você... foi assim que eu subi o primeiro degrau saindo do volante para tentar fazer alguma coisa, né? E eu comecei a viver esse mundo corporativo, consegui chegar a tão sonhada promoção de supervisor, depois de coordenador. Quando eu sentei a cadeira de um diretor, eu vi o tamanho do peso que é ser diretor de uma empresa. É um BO do caramba. É muito grande, você tem que gostar muito daquilo. O desafio é gigante mesmo. Tem dia que você quer voltar para o volante. Várias vezes eu pensei nisso de voltar para o volante. Eu tinha muito menos problema dirigindo um caminhão do que dirigindo a empresa. Sem dúvida. Mas tudo certo. Eu pedi para Deus aquilo e eu conquistei. Então eu não posso reclamar disso. É igual só picanha, não reclamo, pelo amor de Deus. Tem condições para isso. E assim, Deus não dá nada para nós que a gente não possa carregar. Não, então... você pede isso. Né? Você mentaliza de ter o podcast, você não pode reclamar de tê-lo o que fazer. Não. Jamais, você tem que agradecer. E aí o que eu falo dessa transformação? Porque hoje no Brasil, alguns números, né, meio por alto, a gente tem hoje em torno de 260 mil transportadoras, 840 mil autônomos rodando no país, mais de 2,5 milhões de caminhão rodando nesse momento pelas estradas. E apenas 15%, de 10 a 15% dos gestores dessas empresas têm um pouco de conhecimento do todo de uma empresa de transporte. Ou o cara é engenheiro, ou ele é advogado, ou ele é administrador, ou herdou do pai, ou ele é um motorista, mas ele não tem essa competência para entender o ecossistema de transporte. Então, essa transformação passa por essa profissionalização dos setores, do motorista, do supervisor, do gestor que está na cadeira, no alto, né? E por que eu falo gestor? Eu não falo de função. Porque se você parar para pensar, por exemplo, a FABET mesmo fala sobre isso, né? O motorista, ele é um gestor. Sim. Porque olha a capacidade do cara e a competência dele de pegar um veículo hoje, com carga, dependendo do veículo, com tecnologia, em torno de 1,5 milhão, 2 milhões, É uma fortuna. 5 milhões. Esse cara sai lá da divisa do Uruguai, ele vai lá no Belém do Pará e ele volta e te entrega a chave do caminhão intacto. E sabe qual é o problema? Que esse cara ganha 5 mil reais por mês. Super desvalorizado, né? Super desvalorizado, porque a empresa também é desvalorizada então... É uma cadeia, né? É uma cadeia. Então, essa transformação é exatamente essa minha bandeira.
É os caras também terem condições de se posicionar nesse sentido. Você tem que aprender a fazer conta. Aquela áurea, aquele status da década de 70 e 80 que o caminhão... Pô, eu lembro, minha família é de caminhoneiro, né? Sim. Meu pai teve caminhão. E, pô, meu pai era respeitado pra caramba por ter um caminhão, né? Sim. Pô, o Genésio participou, o Bigodinho, né? Tadinho, que Deus o tenha, né? Participou de um dos episódios aqui. Ele comprou um Fordão, aquele sapão, Sim, né? sim. Pra carregar madeira nas indústrias Matarazzo na época, né? Puxa vida. Porra, meu pai era o cara na época, cara. Ele era respeitado pela capacidade de fazer aquilo. Exatamente. Banalizou, virou bagunça o Banalizou, transporte. exatamente. Mas eu posso falar para você que eu vejo que a gente tem condições de retomar, porque nosso projeto, o Brasil, ele não é voltado pensando na logística de carga e não nos centros logísticos. Porque se você pegar um projeto norte-americano, europeu, por exemplo, lá é projetado para que o motorista ele saia de casa e volte para casa no final do dia. Sim. Lá eles não deixam um caminhão sair do sul, por exemplo, e ir para o norte. No norte tem que operar o norte, o sul tem que operar o sul. Então, É regionalizado lá. É regionalizado. Então o que você faz? Você pega um veículo, ele vai até um ponto de coleta. Ele é aquaviário, ele é aéreo, ele é duto viário, ele é ferroviário. Então ele tem essa malha. O Brasil vai demorar muito para acontecer. E a gente também, as pessoas falam muito assim, a gente não tem mão de obra no país. Mão de obra não tem lugar nenhum especializado. Você tem pessoas que você tem que... Você tem pessoas que você tem que formar para formar urgente para você começar a dar qualidade para a tua equipe. Pessoas tem de monte. Nós temos milhões de brasileiros aqui. Sim. Tem cara que tem habilitação nesse momento. O que falta? É ter o gestor com competência para enxergar no cara esse talento e formá-lo. Meu, por 90 dias tu faz isso, por 6 meses tu faz aquilo, por 1 ano tu faz desse jeito. Começou a virar um profissional. E outro detalhe, por que falta muita mão de obra? Porque nós também tivemos um aumento de mais de 60% de frota nos últimos 15 anos. Se você pegar a quantidade de veículos rodando, não só de veículos leves, como de caminhões, e cadê os profissionais para trabalhar com isso? Estima-se que entre 2018, em 2028 e 2030, nós vamos ter uma defasagem de 350 mil motoristas no Brasil. O número atual aponta para isso. Sim. Mas e se nós trabalharmos em cima desses pilares que eu começo a falar? A gente começa a atenuar esse número. É porque o transporte no Brasil, o caminhoneiro, ele pegava a herança do pai. Né? 15 anos para trás, 10 anos para trás, isso não existe mais. Não. O motorista, o caminhoneiro não quer o filho dele na direção. Quer que o filho dele estude, quer que o filho dele seja doutor. 20 anos atrás eu era motorista. Eu tenho 2 filhos, tenho um com 23, outro com 16. O 23 estuda direito. O 16 quer ir para a área de jornalismo, tal, assim, não quer o caminhão. Mas eles começam a falar, né, pai, gosto do que você faz. Porque eles conhecem o mais velho, viajava comigo no caminhão, minha esposa tá ali, é prova disso, né? Eu trabalhava com, não tem o patrocínio da marca, mas trabalhava com Scania na época. Aí aquele capô ali, cabia certinho o colchãozinho dele ali. Ele dormia ali. E detalhe, era proibido levar a família. Sim. Era proibido. Né? Lá no PGR não podia ter de jeito nenhum. Mas eu, de vez em quando, levava porque eu precisava ter o equilíbrio na minha vida também. Eu precisava que a minha família conhecesse, minha esposa também. E aí, quando você fala que era herança dos pais, porque lá atrás também não se tinha muitas opções. Não. O cara ia para o transporte ou porque ele gostava muito, ou porque ele queria fugir dos estudos. Ele não queria estudar, ele queria... Falou tudo. Ele queria trabalhar no caminhão. Tudo. E aí o que ele fazia? Ele ficava tanto tempo... de aventuras, né? Ele ficava tanto tempo, ainda fica tanto tempo, que ele não tem mais tempo de consertar isso. Porque o cara já está como motorista há 10, 15, 20 anos, ele já está, assim, ele já faz parte da cabine do veículo. Então você falar para um cara desse que ele tem que começar a ler um livro, começar a estudar, fazer cursinhos, é muito difícil. E essa gurizada que está chegando hoje, o pessoal os mais novos, eles estão indo muito pela beleza estética do transporte. Muito Instagram, muita foto para isso, muito para aquilo. Muito motorista blogueiro. Quando começa a realidade do dia a dia, que estoura um pneu, fura um pneu, esse cara não sabe o que fazer. Quando o pneu estoura no talão, que é por excesso de velocidade dele, que o pneu é zero, que pega água, que estoura, ele não sabe o que aconteceu. E sem contar os péssimos motoristas que tem. Porque eu não sou o defensor do cara ruim, eu sou o defensor do... Você defende motorista, eu defendo o profissional. Diferente. Você defende advogado, eu defendo o advogado competente. Eu defendo o diretor bom. Mas eu não defendo o cara péssimo. Tem muito cara ruim. E esse cara usa droga. E não vamos entrar nesse mérito porque ele vai muito longe. Eu tô falando de um mundo muito bom aqui ainda. Porque viver na estrada que passa a madrugada rodando, você só vê porcaria. Só tranqueira. Você só vê tranqueira. Só The Walking Dead. Só The Walking Dead mesmo. Só zumbi. Tá louco. E aí, Luciano, vem assim, eu vejo que o que você já trouxe aqui, a baila da conversa e tudo mais, e um pouquinho do que a gente
buscou entender sobre quem é o Luciano no mercado, a gente entende que uma das suas bandeiras mais fortes, assim, os seus pilares, né, que norteia a sua atuação hoje no mercado, é realmente fazer com que o motorista ele tenha esse reconhecimento mercadológico de que ele não é esse maltrapilho que a maioria cria de pecha sobre o setor, mas ressuscitar realmente essa áurea de lá dos tempos passados, de que era uma profissão que trazia uma vaidade para quem a praticava, um orgulho para o seio familiar, uma coisa muito bacana, né? E aí eu queria entender, fazer um paralelo entre a realidade atual e a sua expectativa de como o caminhoneiro deva ser e quais são os maiores desafios nessa longa jornada aí, né? Como o milionário José Rico cantava, né? Nessa longa estrada da vida. Verdade, longa. Né? É Bem longa É. para que isso aconteça, meu amigo. Cara, não vou falar que é difícil, porque difícil depende do teu ponto de vista. Concordo com você. Dificuldade existe para tudo que você vai fazer se você tiver preguiça de fazê-lo. Se você não quiser. Muitos querem conquistar alguma coisa, não querem passar pelo processo. Vou falar para o motorista, mas se você que é motorista, tá aí, eu quero ser supervisor. Você quer de verdade? Tem certeza que você quer? Eu quero ser motorista. Você quer ser motorista ou você quer fugir de casa? Você quer ficar longe da tua esposa? Você quer fazer bagunça na estrada? Você quer bebedeira? Você quer as noitadas? Por que quando você começa a aplicar tecnologia no veículo, embarcada, começa a perder motorista? Que muitos acham que vão perder a liberdade de fazer aquilo que ele fazia de errado. Não, eu tenho 25 anos de implantação de projeto em frota, tecnologia embarcada. Não sei te contar quantos processos, quantas implantação que o cliente perdia 20% dos motoristas, 30% dos motoristas. Porque você começa... E eu fazia questão só, te prepara, que vão começar a te devolver chave. Porque você está começando a disciplinar. E aí, andando, né, com essa contribuição em relação a essa lacuna, porque é uma montanha de distância entre o motorista e o gestor da empresa. E o grande problema aqui está em cima do gestor. Porque como é que eu valorizo o motorista? Porque eu também não posso levantar uma bandeira agora de só falar, o motorista tem que ganhar 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês. Não, na verdade, você tem que ensinar para o gestor, primeiro, o que é matemática financeira no transporte e o que é engenharia financeira. Matemática financeira. Aprenda a fazer cálculo de custo da tua empresa toda por 1 quilômetro rodado de um veículo seu. Por hora parada, por metro cúbico, por metro quadrado, por composição. Começa a aprender isso. Aprendeu isso? A régua começou a subir. Matemática financeira. Você aprende as premissas, depois os índices de cálculo, você começou a entender matemática, trabalho do gestor. Seja supervisor, coordenador, gerente, dono, não importa. Depois, qual é o próximo passo? A engenharia financeira. Se eu fiz matemática financeira para um veículo, se eu aprendi o que eu posso fazer para faturar mais, se eu entendo o que eu posso fazer para reduzir custo, através de processo, itens de controle, medição, ciclo PDCA, cultura, estratégico, tático, operacional. Se eu aprendi isso como gestor, eu estou começando a aplicar engenharia financeira no meu negócio. E como é que eu faço uma microengenharia financeira para que o meu motorista seja valorizado? Comece a estipular metas para ele. Ensine ele a utilizar um freio motor de forma correta, o que é torque e potência de um veículo, qual é a marcha correta para determinado tipo de rotação que está andando. Dê meta para ele, claro, se você, bem simples, se você me der uma economia de 10 mil reais de combustível por mês, eu te devolvo 10%. Pô, eu te dou R$1.000. Eu fiquei com 9. E olha o detalhe, não é só economia de combustível. Para você economizar combustível num caminhão, o motorista tem que cuidar da calibragem do pneu, tem que cuidar da arrumação de carga, do ar-condicionado, um conjunto de fatores, dos reapertos, da regulagem do freio. Se ele faz isso só no combustível, imagine no todo. Então, se você treinar o teu gestor de unidade móvel de faturamento, que é o motorista, a aprender essa engenharia financeira, esse cara vai ser valorizado porque você está devolvendo algo que ele contribui. Eu chamo não mais de gestor, é o empreendedor do volante. Com certeza. Se o motorista for valorizado desta forma, não tem como dar errado. A matemática não dá errada. Eu desconheço operações de transporte que começaram com gestão de dirigibilidade do motorista. Conseguiu economizar menos que 10%.
A régua é daí para cima. É. Dependendo da operação, dependendo do tipo de caminhão, do tipo de transporte, chegar a 25%. É que assim, a gente tem algumas seguranças para vender, né? Por exemplo, eu vendo mentoria. Eu tenho, por exemplo, o ecossistema de manutenção e consumo de combustível. Eu garanto pro cara de 10 a 15% de economia no combustível. Quando eu pego uma empresa para mentorar como um todo, eu garanto para ele 30% de redução de custo. É isso aí. Porque só a calibragem do pneu dentro do período, só a calibragem do pneu. Faça a conta, quantos pneus você tem rodando? Eu tenho X. Quanto você tem? Eu tenho 2 milhões de pneu rodando. Tem. Se você economizar 1% só do pneu, já começou a ter resultado. Sim. Então, Aí isso reflete teu save já... Então, assim, é o gestor, por isso que é ampla essa discussão, né? Quem são os gestores? O cara do pátio, ele é gestor de manobra. Então, a matemática financeira, a engenharia financeira, de forma técnica, o futuro do transporte é exatamente esse. Aprender a fazer isso. Mas tu quer ver, Luciano? Assim, eu iniciei a minha jornada em tecnologia embarcada em 1999. Tá? Em 1999, o meu início na tecnologia foi com telemetria. Olha bem. Telemetria. Onde que eu operava? Empresas de ônibus. Esse era o meu negócio. Tá? Uma operação de empresa de ônibus chegava a gerar 25% de economia no diesel, na dirigibilidade do motorista urbano. Sim. Tá? Sim. Absurdo isso. Sim. Pegar que o diesel é o principal sócio de qualquer operação de transporte. 45% a 50% da matriz de cálculo. Exatamente. Hoje, então tu imagina, tu economizando 10%, esses 45% já cai para 40%. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então, assim, só que, cara, o brasileiro, no Brasil, principalmente no Brasil, acho que acho que não é uma questão de legislação, acho que é uma questão de conscientização. Não adianta ter legislação e não ter conscientização. Na Europa, Estados Unidos, a política aplicada em cima de gestão de dirigibilidade e telemetria já vem há 20, 25 anos, 30 anos. É cultura. É cultura. Você implantou uma cultura. Você não colocou uma exigência. Exatamente. É diferente. Agora, em 2025, 2024, estou falando 25 anos depois, você começa... Vamos botar assim um passinho para trás, 5 anos, 20 anos. Levou 20 anos para isso amadurecer no mercado. Sim. 20 anos. Durante 20 anos os caras perderam dinheiro. E ainda eu, como fornecedor de tecnologia, eu ainda tenho barreiras sobre isso. Os clientes não entendem. Exatamente. Eles não querem. Quando você, cara, mas quanto é que tu gasta de diesel por mês? Eu gasto 5 milhões de diesel por mês. Cara, 5 milhões e 500 mil por mês, velho. É muita grana. Ele acha trabalhoso. É muito ele dinheiro, acha que não vai cara. acontecer. 2 meses é um caminhão, velho. E olha, isso independe do tamanho da empresa, tá? Sim, não. Tem cara que... Porque quanto maior a frota, maior o prejuízo. Exatamente. Menos controle tem. Exatamente. Então, assim, cara, como é que tu enxerga hoje o empresário? Como é que... Tu acha que houve uma evolução nessa parte de gestão, principalmente da operação de frota? Cara, não houve. Olha. Não houve. Pensei que ia ter. Não, vou te falar que não. Aumentou o volume de frota. Por quê? Vou te falar um número. Por exemplo, em 2012, a gente teve um suporte do governo da época, né? E ele liberou o Finame aí a 2,5% ao ano. Então, todo mundo se soltou a comprar caminhão. Sim. Todo mundo comprou caminhão. 6 meses depois, se via assim 20, 30 caminhões no pátio para revenda, porque o cara não conseguia pagar a parcela do caminhão. Porque não entende de gestão. E uma coisa que eu falo dentro dessa matriz de profissionalização, que ser gestor de transporte, ser transportador, deveria ter exigências como, por exemplo, para ser um advogado. Você tem que tirar o AB para você ser advogado. Para ser transportador também deveria ser. Que matéria você estudou? Você vai trabalhar com quantos veículos? Vai prestar serviço para quem? Me apresente tua matriz de cálculo que eu quero ver se você vai ter resultado. Um estudo de capacidade técnica. Capacidade técnica. E aí, assim, você sai daqui sendo transportador. Hoje, neste momento, qualquer um É transportador. Qualquer um tem condições de ir em qualquer lugar, abrir o CNPJ, coloca as atividades que é Ctrl-C, Ctrl-V, nos quinais da vida e é transportador. E olha a irresponsabilidade de quem autoriza. Porque o cara compra um caminhão sem nunca ter entrado num caminhão. E coloca um motorista que não sabe regular um freio. Por isso que a gente tem tanto sinistro, tanto acidente, tanta... E aí tem também um certo ego das grandes empresas e das que fazem gestão, esses 15%, que eles também não querem dividir isso com os outros. Eles querem mais que o cara que está começando... Quebre. Só que ele esquece de um problema nesse sentido. Eu aprendi com um diretor meu que você tem que formar profissional para o mercado. Se todos os transportadores pensassem em formar profissionais para o mercado, teria profissional.
Tu quer ver uma coisa que as empresas fazem? Você vê as publicações, né? Contrata-se motorista. Pré-requisito. Categoria E, MOP, NR20, NR14, NR31, todas as NRs. O que eu pago? R$ 3.500 mais benefícios. Mas vamos lá. Como é que um cara desse... Porque o motorista ele já é o profissional. Por quê? Porque ele já tirou a habilitação. Ele já é profissional. Já tá apto. Já tá apto. Como é que esse cara vai parar para buscar essas outras formações para trazê-lo para o mercado com esses requisitos? O que eu digo, não é uma utopia, é só um debate, uma resenha nesse sentido. O que deveria ter? Contrata-se motorista, categoria E. Ok. Eu, RH, eu, gente de gestão, eu, psicólogo do transporte, eu quero identificar caráter em você. As habilidades quem tem que desenvolver sou eu, transportador. Coloca o cara no banco lá por 90 dias estudando o transporte, aprendendo sobre a tua empresa. Eu fazia isso quando era instrutor. Eu rodava o Brasil com uma bolsa cheia daquelas lâminas, né? Que não era hoje o data show. Não era data show, era aquele de lâminazinha, que troca invertido para aparecer no telão. Eu fazia todo o processo de contratação de motoristas na empresa. Eu ia para Curvelo, Minas Gerais, contratar motorista para operação de carvão. Eu até brinco, mas como é que você fazia audiometria no cara? Eu sentava do lado dele e falava baixinho. Se ele respondesse, ele não tinha problema de audição. Cara, mas é verdade, eu fazia o análise de currículo, o teste de volante, o teste prático. Eu tenho os testes até hoje, eu uso esses testes. É coisa de 20 anos atrás. E se tornou tão atual quanto qualquer outra Cara, tão tecnologia importante. de hoje. Por isso que eu te falo que não evoluiu. Porque isso eu aplico em empresas que ainda não sabem como fazer isso. E aí o que eu fazia? Eu fazia o treinamento de integração com o motorista. Durante a semana, eu ficava contando pela história da minha empresa, como que ele identificava no olerite dele os descontos, como funcionava a comissão do cara, o consumo de combustível, e fazia uma passagem geral sobre mecânica, sobre regulagem de freio, sobre arrumação de carga, sobre rastreador. Uma semana de integração. Eu voltava para a matriz, com todas as profissionais dos caras, CTPS, com todos os documentos no meio, só para fazer o registro. Fala quantas empresas você conhece que tem esse tipo de profissional fazendo isso. Não há. Entende? Não há. O problema é esse. Eu quero que o motorista venha pronto. Por isso que se fala que falta mão de obra. Não falta mão de obra. Falta gestor com capacidade de implantar projeto em empresa para profissionalizar o cara que vem trabalhar com ele. Não é só motorista. Vou contratar um supervisor de frota, um cara da expedição. Faça integração com ele. Operador de pilhadeira. Operador de empilhadeira, o cara da área de pique, da separação. Coloca ele dentro de um caminhão com motorista, rode 2 quilômetros, 5 quilômetros. Faça ele sentir. Eu faço isso em algumas empresas. Eu pego o pessoal do escritório e levo pro pátio. Sobe aí. Para entender a dificuldade de subir, de sentir um veículo de dentro. Porque esse cara é tão importante quanto você. Eu até brinco às vezes. Quem paga o salário nosso aqui hoje para falar de transporte, quem é? Esse cara aqui. É o motorista. Exatamente. É ele que paga o meu salário. Eu só estou aqui por causa do motorista. Se não fosse ele, eu não estava aqui falando dele neste momento. Diretoria de produção, esse ponto aqui cabe corte, hein? Esse daqui vale um corte fantástico. E você que está nos assistindo, prestigiando, e é transportador, que baita insight que o Luciano trouxe para nós aqui, hein? Pelo amor de Deus. E, Luciano, hoje eu vejo, cara, que assim, começou a criar o Uber dos motoristas. E, cara, como vem tranqueira, é como se você jogasse uma tarrafa no rio e puxasse, em vez de vir peixe, vem lixo. E desculpa, cara, eu sou embarcador, né, cara? A gente toma serviço. E tanto é, recentemente agora, eu tive um sinistro, a gente prendeu o motorista, e não é o primeiro, né? De plataformas de arregimentação de motoristas que tá ali, cara. Sim. E não é que são todos ruins. Tem muito bons profissionais com dificuldade para se recolocar, tudo mais, muito embora acho muito difícil, como você bem pôs há pouco. O mercado ele está mega aquecido a ponto de transportadoras bonificar o Luciano motorista que indica o profissional Maia. Exato. E recebe uma bonificação por indicação. 3 mil, eu já vi transportadoras que me atendem pagar 3 mil reais pela indicação. Se eu performar na empresa os 3 meses iniciais, o Luciano ganha mais 3 mil reais. Olha a situação que chegou de escassez dessa mão de obra. E aí vem uma pergunta, né? Eles acabam, né, os motoristas acabam desistindo no meio da jornada, porque começa a ver que é um mercado carcomido, corrompido,
desprezado, como você bem disse, em alguns pontos já. Ele é o cara que traz a receita para o meu prato e ele não é tratado com essa relevância que deveria ir cabida. E aí ele chega um ponto, ele fala, puta que pariu, eu não estudei, não me capacitei. Não tem mais tempo. Eu vejo o seu Luciano, agora não é o Luciano o motorista, é o senhor Luciano com uma camisa fina, um bom corte de cabelo, uma boa armação de óculos. Eu nunca vou alcançar o status que esse cara tá. Até o instante que ele se permite romper um medo, uma muralha que tem entre a gestão e a operação. Seu Luciano, sou Maia, cara, eu admiro tua postura profissional, a tua retórica cotidiana aqui na companhia. Boa, o que eu tenho que fazer para ser igual ao senhor ou pelo menos chegar num cargo de gestão? Porque hoje o pessoal acaba desistindo no meio do caminho e se sente desmotivado em pleitear, galgar esses degraus. E aí, para você que... Calma aí, pessoal, eu estou trabalhando aqui, estou fazendo entrevista. Depois eu atendo vocês aí, o pessoal da OpenTech, né? Um abraço pro pessoal da OpenTech também. Também conheço bem. Um abraço, pessoal galera. não para de ligar, né? E faz parte. E aí, Luciano, vem a pergunta. Um cara que veio do chão de fábrica, que é o Luciano, passou comendo poeira nas estradas, passou muito perrengue, que eu tenho certeza, como a gente estava fazendo aqui um converscote prévio. Cara, você entendeu que poderia crescer, enxergou oportunidades onde talvez muitas pessoas chegaram para você, os primos Harris da vida, e falou, não, você é caminhoneiro, começou na estrada, morre na estrada. É isso mesmo. Cara, quais são as estratégias que você pode trazer de insight para o pessoal que está nos assistindo aí na estrada pelo Spotify, né, para poder realmente dar o primeiro, o segundo, o terceiro passo e sair da boleia e ir para a cadeira, para trás da cadeira, dentro do ar-condicionado com a caneta na mão? Cara, é difícil a resposta de uma pergunta dessa, porque porque você citou alguns pontos que é muito verdade, tá? Eu já ouvi isso. Ah, cara, mas o que você fala que é possível para motorista é fácil para você que tá aí. Cara, mas você tem que entender que eu trilhei o caminho, eu conheço este caminho. Então, vamos lá. Primeiro, esse papel deveria ser do gestor da empresa possibilitar isso. Por quê? Eu não vou falar de futebol, porque tem uns caras aí na mesa Tem uns caras esquisitos. de times difíceis aí, principalmente do lado time de do segunda nosso divisão, sul. assim. Campeão do mundo, né? É palmeirense, campeão do mundo. Mas eu sou... Mal entendido. E aí... Isso é um tema muito sensível. Mas tamanho, porque é um tema muito mas olha, sensível. porque pode colocar o corte nesse sentido também, porque olha o tamanho da sensibilidade. Você já viu, fala pra mim um grande treinador hoje de futebol que ele não foi jogador de futebol. São exceções, né, Luciano? Muito pequeno. É. Muito pequeno. Esse cara se desafia demais para ele poder se inserir nesse mercado. Mas você também não tem grandes craques da bola que se tornaram bons treinadores. Não, existe. Então, não existe. são duas coisas diferentes. Sim. Se você tá lá em campo, e também assim, os melhores treinadores foram os jogadores medianos. Eu fui um bom motorista, eu tenho certeza que fui um motorista mediano, porque até hoje eu faço manobras em empresas que às vezes o motorista de muito tempo não faz. O que você tem que fazer? Primeiro você tem que querer de verdade. Tem que ter tesão, né? Tem que ter, porque hoje a gente falou atrás de alguns insights, muitos querem o Instagram, querem fazer volume de seguidores, né? Contrata uma mulher para casar que não é uma esposa de verdade, para começar a fazer esses vídeos, essas coisas para atrair um monte de seguidor, e o cara começa a fazer sorteios, essas rifas criminosas, e acham que são motoristas, que são alguma coisa. Ele quer ganhar dinheiro com aquilo e sair do caminhão. Mas se você de fato gosta do transporte, o que eu falo da profissão, né? Não tem profissão de transportador. Tem dono de transportador. E isso tem que ser para ontem. Qualquer autoridade que estiver assistindo, pelo amor de Deus, me ajuda a montar esse projeto. Tem que ser... No Brasil tem que ter profissão de gestor de transporte. Para que o cara que é motorista enxergue que tem possibilidade de ele ser um gestor memorável de transporte. Qual o caminho a percorrer? Primeiro é mudar a mente do cara. Ele tem que entender, se ele é motorista há 5, 10 anos, há 20, há 30, ainda dá para ele sair do volante e começar a fazer aquele conhecimento todo que ele tem, aplicar de alguma forma para alguém. E não é puxando o saco, que tem muitos, né? Tem motoristas promovidos em transportadora porque ele é amigo do dono.
ou porque ele é o raio-x, né? O RX lá, o X9 do campo, ele conta tudo isso pro cara. E é promovido porque é amigo do cara. Não tem competência nenhuma e piora a situação. Agrava. Aí que ele agrava a situação, porque é um puxa-saco que foi para uma supervisão que puxa mais o saco do dono do que briga pelos colegas que estão lá. Eu, quando fui promovido a supervisor de transporte, não dá para falar isso, mas alguns motoristas reuniram no pátio de um posto, me ligaram e falaram o seguinte: chefe, passa a sua conta. Por quê? Ó, tá eu, fulano, nós estamos em 10 aqui no posto e a gente quer mandar todo mês R$100 cada um para você. Eu ganhava R$1.500 como supervisor. Mas por quê? Faz vista grossa aí para as nossas médias. Falou, cara, vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Se vocês fizerem, façam muito bem escondido. Porque se eu ver, pode ter um cara que viajou junto comigo. Você vai pra cadeia. Roubar disso, tá roubando do meu salário também. Isso aí. Cara, isso é case real, eu passei isso. Então, se você quer ser só motorista, seja o melhor motorista. Tá cheio de motorista excepcional que gosta da estrada, gosta de cozinhar, que gosta... Vive essa vida. Mas se você quer sair do volante para ser alguém, para brigar por algo, para ganhar mais, para ter a liberdade, para sentar no ar-condicionado, para aprender o que fazer enquanto você está naquela cadeira, comece mudando sua mentalidade. Vou te trazer um exemplo. Hoje, semana passada, eu recebi uma mensagem de uma menina motorista. Ela estava lá no Chile, no pátio. Ela me mandou mensagem: como é que eu faço para eu começar? Porque eu também quero ir para gestão. Olha que legal. Falou: vamos fazer o seguinte, me conta um pouquinho de você, a tua idade, tua família. Fiz um raio-x com ela. Falou: ela quer. Ela me contou do primeiro desafio que foi ser motorista carreteira. Dificuldade. Tem 200 seguidores no Instagram. Então essa é motorista de verdade. Essa é motorista de verdade. Não tá preocupado. Não perde tempo com o Instagram. Não procrastina. Aí eu falei pra ela: então vou te vender uma aula. Vendi uma aulinha de 48 minutos que começa a ensinar ela a precificar frete. Ela tá fazendo. Aí ela vai encontrar uma vez comigo online e aí eu começo a dar a mentoria para ela sair desse campo. É assim, tem um caminho para seguir. Não adianta o cara comprar um curso de vou para faculdade. Esse cara não aguenta ir para faculdade. Não. Ele não tem resistência para ficar 4 horas sentado. Então o que tem? Tem as mentorias. Eu sou um dos mentores, eu sou um dos pioneiros no Brasil que saiu do volante de um caminhão e que vem aqui para falar que tu pode pegar um caminhão, eu posso comprar um caminhão, eu posso emitir a nota dentro do caminhão, eu posso emitir o CTE e ainda posso saber qual é a condição tributária, qual é o código tributário, qual é o código fiscal daquela empresa, daquela nota, daquele frete. Eu conheço poucos no mercado que conseguem fazer isso. Na internet, pelo menos, eu sei que tem eu. Então, cara, não é... Isso tem duas coisas nesse meio, tem um lado bom e um ruim. O bom é que eu tô desbravando o mercado que ainda ninguém fez. Tá alto. O ruim é que não tem contraste. Não tem o outro cara. Que é bom você ter um outro cara. Eu queria ter um outro mentor aqui que foi motorista carreteiro. Não, mas eu trabalhava com 9 eixos. Legal, cara. Porque enquanto nós discutimos como a gente faz às vezes, a gente tá crescendo. Sim. Então, para o motorista, se ele quer chegar ao gestor, ele tem que ter a mentalidade que é possível, porque eu fiz isso. E detalhe, eu fui um dos caras que mais brigou com o gerente, com o supervisor, com o diretor de empresa. Eu nunca fui o cara, o querido dos caras. Eu sempre fiz a minha parte. Mas com a autoridade eu chegava e exigia assim: eu tô há 1 ano e meio nessa operação, eu ganhei R$1.500 por mês. Acabei de receber um troféu da Vale como melhor coordenador de operações. E aí, como é que nós vamos fazer? Dobra o teu salário a partir de amanhã, compra um carro zero e tal. Eu comecei a colher, mas primeiro eu fiz a minha parte, depois eu cobrei. Sim. Então, para o motorista sair é um pouco mais difícil. Para o cara que já é gestor, eu convido ele a descer as escadas e ir lá no pátio e começar a integrar com os motoristas. Aí esse cara vai decolar como gestor também. Então, tem um caminho a seguir, tem um roteiro para isso, mas o principal é o cara querer mudar de vida e de patamar e ter uma missão por trás disso, tá? Tem que ter uma bandeira, senão não tem sentido. Pegando um gancho dessa situação da evolução dos gestores de transporte, tu é um grande mentor do mercado e obrigado pelo grande. De poucos, né? Muito poucos nessa, como tu mesmo falaste, que tu não tem esse exemplo de contraste, né? Como foi para te entender o que os gestores tinham a necessidade para utilizar a sua prática no dia a dia? Cara, porque essa própria trajetória, né? São mais de 20 anos, são mais de 27 anos, na verdade, em boleia de caminhão, né? Eu fui pro exército como motorista. A minha QM era motorista. E só tinha vaga para motorista para poder engajar. E eu fiquei 1 ano e meio trabalhando em um britador puxando pedra. Então, isso aqui não é para glamorizar a minha carreira, até porque eu olho para isso como
Foi difícil, foi, mas já passou. Tu foi Matibel ou é de engenharia? Engenharia. Primeiro BFV. Um abraço pro pessoal, que eu sei que tem muitos amigos ainda lá, e enfim. Aqui tem o meu. Tem o meu respeito, e eu gostaria que todo ser humano passasse pelo quartel e tivesse pelo menos um ano de disciplina para sair de lá com o ombro erguido e dizer assim, cara, eu sou um ser humano, eu sou um homem e vou aprender a vida daqui para frente. Até aqui eu não sabia, daqui para frente eu já tô preparado para ir pro mercado. E aí, cara, nessa trajetória, nessa caminhada, nessa correria toda, eu comecei a identificar esses gaps, essas dificuldades. Os gestores despreparados. Só que eu sofri muito quando eu saí do volante para gestão. E o primeiro, a minha esposa está aqui, é prova, é testemunha disso, cara. Eu peguei logo de cara para fazer supervisão de 2 operações na Vale. Operação de intralogística e operação dedicada. 45 empilhadeiras, pá carregadeiras, escavadeiras, era outro universo. Eu era motorista de carreta. Mas máquina estava na veia já. Eu não tinha como não saber disso. E eu caí logo de cara na Vale, fui apresentado como supervisor de operações. Eu era motorista na minha carteira. Era trainee ainda na carteira, para tu ter uma ideia. E eu entrei no meio dos tubarões. Vale, só tem engenheiro naquilo. E eu tinha que apresentar, ali, alguns meses trabalhando a operação já integrada, eu tinha que apresentar para a diretoria os números da operação. Eu cheguei em casa, um notebook, que era coisa de luxo nessa época. Abri aquilo, tinha uma planilha para eu fazer. O que é uma planilha? Eu olhava, é cheia de quadradinho, mas como é que fazia aquilo? Liguei pro meu diretor à noite. Ele falou, cara, entra em cada célula, vê como que é a fórmula, coloca no papel e começa a fazer. Não tem como te dar aula disso agora. Minha esposa tá aqui. Eu ficava até as 3 horas da manhã, eu chorava na frente do computador. Porque eu não entendia aquilo, cara. E eu tinha que entregar outro dia 8 horas da manhã, eu tinha que dizer quantas viagens fez, quanto era o pré-faturamento, qual era a projeção de custo da operação e aquela loucura, um contrato dessa... Mas como a missão paga, a missão cumprida... 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tava pronto, 8 horas tinha reunião. Tava lá apresentando. Tá aqui meus números, a planilha toda torta, não tinha as linhas, imprimia, saía só os números. Mas eu fiz. Mas os números estavam lá. Então olha a dificuldade que eu tive. Pra mim era tranquilo falar de operação, dirigir caminhão, máquina. Quando eu fui para a mesa onde tinha os engenheiros, os advogados e esses administradores, eu sofri demais. Até um diretor meu falou assim, cara, é mais fácil eu formar você, um administrador de empresa, do que um administrador operacional igual você. Sem dúvida. E aí o que eu comecei a identificar é exatamente isso. Essa falta, mas tem que ser com empatia, tem que ter o rapport, não dá para você impor. E eu comecei a conquistar os caras por isso. Hoje, quando eu pego uma empresa para fazer mentoria, tem a vaidade do dono, do filho do dono, do diretor. Eu começo a falar em números. Que é o que a gente falou antes aqui. Cara, quanto você fatura? X. Quanto é teu custo fixo? É tanto. Quanto é teu variável? Não sei. Quando você fala pro cara que o que eu vou cobrar dele, eu vou me pagar, eu vou tirar 10% do resultado que eu dou para ele, eu posso cobrar 300 mil, como eu já fiz. Porque o cara sai do nível que se ele ficasse 5 anos na faculdade, ele já teria tido prejuízo de mais 5 milhões. Só o custo da faculdade passa de 200 mil. E o tempo perdido de produção que ele perdeu? Com o veículo rasgando pneu, sem ter motorista, sem controle nenhum. Então eu extraio isso dos caras que já estão no mercado e aplico o que eu conheço por mais de 20 anos dentro de caminhão e dentro das transportadoras, fazendo aí, participando de bids e essa bagunça toda que a gente conhece, que movimenta o nosso mercado. Então é um pouco dessa... Não, é um belo desafio, cara. Cara, mas pra, assim, só que você acostuma com os desafios. Se eu me desafiei a ser motorista, primeiro me desafiei a ser soldado. Eu morava numa cidade tão pequena que há mais de 20 anos não ia ninguém. Quando eu fui, fiquei 3 meses sem período básico. Então, quando eu voltei, farda de pastel, com o peito estufado, minha esposa, não, né? Eu comecei a namorar com quem eu nunca tinha visto na vida. Eu era autoridade na minha cidade. Minha esposa mesmo se apaixonou comigo. Né, beijão pra nossa que Elisângela. Mas é verdade isso. E eu me desafiei para ser aquele militar. E dali, cara, eu sempre olhei o andar de cima. Eu quero estar lá. Eu já era consultor, eu já era diretor de empresa. O que eu queria com consultoria? Eu quero mais. Aí da consultoria, por que a mentoria? Porque a mentoria é uma nova pegada. É diferente. Tem uma missão nobre, né, Luciano? É nobre. E você aprende a sintetizar o teu conhecimento, extrair do cara as habilidades que ele tem, e você passa segurança pela autoridade. Alguns cabelos brancos, o conhecimento prático da boleia. Você diz pro cara, a tua transportadora vai falir daqui 3 anos. Eu não vou deixar. Vamos fazer uma manobra jurídica, técnica, a gente vai resolver a tua empresa. O cara fica feliz.
Até porque ninguém Sim. nunca teve culhão Sim. pra chegar pra ele e dar Sim. um tapa na cara dele e Nunca- falar, nunca olha teve. a fotografia da tua empresa. Ou ele mesmo não teve essa humildade de olhar no espelho e dizer assim, Também. meu, tu tá se iludindo há 20 anos com a tua empresa, tu tá tirando dinheiro de onde não tem, empréstimo não tem, tá pagando de gatão de milionário e a tua empresa tá falida. E você tá tirando em cima do teu motorista. Você anda de carro de 400 mil e não paga 6 conto, 10 conto pro teu motorista. É a realidade. O cara troca de caminhonete todo ano, mas ele não dá um benefício pro motorista. Não dá um benefício pro RH dele. Não é mais RH, né? Gente e gestão, né? Com os 3 pilares, né? DP, recrutamento e seleção e humanização de grupo. Sim. Então esses caras não sabem nem o que é isso. Os 85% de gestor de transporte não sabe o que é humanização de grupo. Ele é o bonitão que anda de carro zero, que tá reclamando sempre, cigarro na boca, café o tempo todo, e ele não senta para estudar um pouquinho, se despir dessa arrogância e dizer, cara, tem mentoria no mercado, tem cara que entende do que tá falando. Tem imersão aqui de gestão, como vocês trazem aqui uma pluralidade gigante de técnicos. Você falou para mim, veículos eletrônicos, tecnologia embarcada, gente em gestão, se aplica no transporte tudo isso. Sim. Um caminhão você tem economia, você tem contabilidade, você tem mecatrônica, você tem eletrônica, você tem pneumática, tem mecânica, legislação de trânsito, e você tem um ser humano que tem que ficar acordado 18 e 20 horas. Por que esse gestor ainda não aprendeu isso? Porque não quer. E como muda essa mentalidade? Trazendo para esse tipo de debate. Aí o nível sobe mais um pouco. Por exemplo, tá aqui o Mike que é embarcador. Os embarcadores precisam se envolver um pouco nisso. Sim. O embarcador ele tem que ser responsável pela carga que ele entrega para todo cidadão no Brasil. Ele tem que conhecer a transportadora que trabalha com Ele ele. tem que se sentir sócio. Sócio, ele tem que exigir. Por que eu falo para alguns clientes meus, você tem que trabalhar com os grandes, porque os grandes te exigem. Petrobras, por exemplo. Eu trabalhei, fiquei um ano em Mossoró, no Rio Grande do Norte, fazendo um trabalho com uma empresa que é a maior empresa de transporte de petróleo do Brasil. Foi muito massa aquilo. Então, mas ela exige muito. Um veículo para operar na Petrobras, ou na Raízen, nessas grandes empresas, ele tem que ter mais de 11, 15 documentos. As certificações, os comprovantes, tudo. Cara, olha o nível que você chega. Para estar nessa mesa aqui, olha o nível. Não é qualquer um que vem nessa mesa aqui. É gostoso isso. Sim. Porque o nível é alto. Jogue alto. Os embarcadores precisam fazer isso. Exigir. Mas a maioria não faz porque ele precisa entregar a carga. Então chega um cara que investe em tecnologia, investe em equipe, investe milhões numa transportadora, mas o frete dele é igual ao do cara que não faz nada disso. Que não troca pneu, que não usa o diesel de primeira, que não treina motorista. Você vê o cara que é ruim, quando o motorista chega no pátio, o cara nem uniforme não tem. E assim, gente ruim atrai gente ruim. Sim. Gestor ruim atrai motorista ruim. Sim. Motorista ruim vai atrair outro motorista ruim. O bêbado traz o bêbado, o drogado vai trazer o drogado. Por que tem empresa que é histórico isso? Aí o dono reclama. Ah, não consigo motorista bom. Cara, não consegue porque você também não é bom. Não. Desculpa, tapa na cara do cara. Você não é bom. Ou muda a tua cultura interna da tua empresa, da tua gestão, ou tu vai continuar. Antes que seja tarde, né? É. Hoje ainda tem solução, antes não tinha. Porque assim, o transporte, cara, o dono de transportadora dorme milionário e acorda quebrado. Cara, eu falo isso, é verdade. Assim, se Não, você- é verdade. tem isso- empresas, isso- Mike, se isso- você pegar, se o cara vender toda a frota dele, Não paga, não paga a dívida que ele tem. não salda. Aí ele continua sobrevivendo. Empréstimo daqui, Ele vive dali, aquilo do ar, um né? golpe daqui, Um dia de outro. cada vez. É um dia de cada vez. Só que é um dia ferrado de cada vez. Não, ainda o cara começa a evoluir. Melhorar 1% ao dia, que é uma Isso. das técnicas que a gente usa, né? Melhore 1% ao dia que você vai ter evolução. Não mudança. Mudança é fácil. Esse podcast aqui, essa estrutura, tu muda em um dia. Sim. É fácil. O problema é você vir evoluindo, você vir construindo, vir melhorando, atingindo plataforma nova, tecnologia nova, diferente. O segredo é esse, é a evolução. E o cara, às vezes, quando ele acorda, muitos estão acordando, tá? Porque a gente insiste muito, a internet ajudou demais. Essa globalização ajudou muito. O pós-pandemia ajudou muito. Sim. Hoje tu faz eu faço mentoria online, 99% é online. Não, mudou. Cara, e o cara mudou tem muito, confiança mudou nisso. muito, mudou muito. Antes da pandemia, você sabe disso. Não existia. Te rodava 2.000 quilômetros para ir numa reunião. Não, de- e era de uma assim, hora. e era assim, ó. O cliente te ligava para marcar uma reunião e tu dizia para eles, vamos fazer online. Não, cara, se tu não pode vir não. até aqui, tu não pode atender minha empresa. É, isso aí. não tem confiança. E as grandes empresas. Hoje o cara não quer que tu vá lá. Cara, eu já operei Petrobras, Gerdau, Klabin, ArcelorMittal. Eu já operei como diretor de transporte. É. Como motorista eu fiz e depois como diretor. É outra vitória, né? Operei no agro.
E aí os grandes, eles eram assim. Barcelona mesmo, eu morava em Santa Catarina. Você tinha que, às vezes, pegar 3, 4 aeronaves num dia para ir numa reunião lá no Porto Barão, para ficar 2 horas numa reunião, para você participar de um projeto. Pegar aquele trânsito maldito Cara, de São Francisco do cara, Sul. mas por quê? Perdi avião lá, mas por quê? Entende? Por que fazer isso? Hoje, a internet, a mídia, a globalização, a pandemia, com todas as coisas ruins que teve, o bom foi essa equidade, trouxe equilíbrio. Os que estavam muito à frente frearam e os que estavam muito atrás chegaram nesse nível. Então, isso aqui tem crédito hoje. Sim. Antes não tinha. Falar, esses bestas falando verdade. porcaria. Cara, que tem profissionais. Tu levou quanto tempo pra chegar aqui? 25 anos. Você? 25 anos. Eu tenho 27 anos dentro de veículo. Eu vivo de veículo. Tem mais de um século nessa Tem mais de um século aqui. Praticamente. A diferença é que nós... 75. Soma todo mundo. A diferença É um século, cara. A diferença é que nós fomos construindo a nossa trajetória, a nossa carreira, e o que a gente está falando aqui é pautado em coisas que os atuais não conhecem. Sim. Os atuais não conhecem. Sim. E os antigos morreram na falta de conhecimento. Sim. Nós buscamos isso. Então o segredo é esse, cara, é evoluir e crescer um pouquinho todo dia. Ô, Luciano, deixa eu te perguntar um outro detalhe, cara. Dentro da temática que a gente tá aqui, que eu tô achando muito bacana, tá? Uma coisa que eu achei formidável aqui. Gestor de unidade móvel acabou de ser feito o download com sucesso no chip do Maia, né? Que legal essa visão sobre o motorista. Não é o motorista. Sim. Porque realmente, com a Duna, com aquilo que eu falo, quase que diariamente. Hoje eu estava batendo um papo por telefone com um transportador nosso lá. Eu estava falando, o teu motorista ele não é um simples motorista. Não. Ele só a ferramenta de trabalho dele é muito cara, cara. É mais de 1 milhão. Se você somar o equipamento hoje, o cavalo mecânico, o trator mecânico dele, atrelado com o implemento frigorificado que ele tem, você pega o motor do frio do Thermo King dele lá, do Carrier que ele tem, já é 300 pau, só aquele equipamento. Aí você pega mais um implemento, mais 300, 400 mil reais. Aí você pega mais 700 mil reais de cavalo mecânico, que hoje, desculpa, você não precisa ter aquela habilidade que a turma lá de trás que dirigir um Fenemê aqui, não sei o quê. Eu vivi essa realidade, fazer Então- teste de volante, tinha motorista que só queria se fosse automático, isso recente. Eu não dirijo o caminhão com alavanca. Então, É. tudo aqui, ó, Tudo você tem mais. coloca aqui na setinha aqui, Tanto é que os caminhões, eles vão melhorando e se moldando exatamente pelos depoimentos dos motoristas. sim, As adaptações que são feitas nos caminhões exatamente pelo conforto do motorista. E por que a gente não valoriza o cara, então? Por que o motorista não se valoriza? Não, tu pega assim, ó, quer ver? Um dono de transportadora anda num caminhonetão de 300 mil reais. E ele não empresta essa caminhonete pra nem sem chance. Não. Mas ele É o entrega a xodó. chave, de um ativo dele de 1,5 milhão. É louco o bagulho. Mas olha só, a gente tá falando de 1,5 milhão de custo aplicado direto, investimento Sim, direto. não. veio ali. Mas olha só, mas vamos pensar um pouquinho. Esse cara tá carregando, às vezes, uma carga de 500 mil reais, Sim. certo? Essa carga de 500 mil reais, se ele não chegar no destino, quanto ela causa de prejuízo no Diretos efeito? e indiretos. Diretos e indiretos. E olha quanto prejuízo ele causa para o back. Olha quanto tem que ter por trás para este veículo. Então não é só o valor daquele veículo. Sim. Existem os valores agregados ao negócio. E por que você tem que tratar o motorista como um chofer, de verdade, como um gestor? E eu até melhorei isso, né? Que eu falei que o cara tem que ser um empreendedor do volante. Por que ele tem que ser um empreendedor? de dono mesmo. Ele tem é assim, uma das características de um funcionário, de um sócio, ele tem que ser espírito de dono. É isso aí. Antigamente, você sabe disso, né? Os pais, os mais antigos, o cara comprava um caminhão, entregava na mão do motorista, o motorista voltava depois de 3 meses, ele chegava, ó, tá aqui as notas, ó, eu fiz rodízio de pneu, eu recapei eu fiz a revisão em tal lugar, eu fiz a mecânica e tal, bateu o motor, eu comprei isso. O cara entregava aquilo, ele fazia o acerto de contas dele redondo. Era ele o dono do caminhão. Mas o cara ganhava bem pra caramba. Antigamente o cara comprava a casa, a faculdade do filho. Paga carro zero. Cara, motorista, eu conheço motorista de antigamente, de 30 anos atrás. Eu também. O cara era muito bem de vida. Tanto é que muitos deles se viraram donos de transportador transportador. exatamente por isso.
Porque ele fazia isso. O problema é que ele chegou num limite de cuidar de 10, 15 caminhões também. E aí veio a coisa da vaidade. Eu não posso colocar mais um cara para trabalhar comigo. Eu não posso... A centralização. Centralização. É impossível. Meu braço está aqui e alcançar a ponta da mesa. Não tem como. Mas se você sentar do lado, nós dois alcançamos a ponta da mesa. O cara morreu na mentalidade de ser o dono, de centralizar 100%. Por isso que muitos gestores de transporte, você fala, e aí, cara, como é que é a tua vida? Eu não tenho tempo, não tenho agenda, meu telefone não para. Por quê? É centralizador. Sim. Então, Trabalha errado. Para comprar um pneu, tem que ser por ele. Para fazer uma revisão, ele que tem que autorizar. Por que ele não forma a equipe dele? Por que ele não treina um cara sobre pneu? Quando eu falo, até me perguntaram outro dia num outro podcast, Luciano, eu gostei muito quando se fala do negócio que o gestor tem que aprender a falar com pneu. Opa! Coisa de doido esse negócio de falar com Tem pneu. uma série de detalhes técnicos que se o cara Cara, saber, né? se o caminhão chegou de viagem, o gestor, o diretor de empresa desce, sai do teu reino, vai lá olhar o teu caminhão, é teu caminhão. Vai olhar o teu caminhão. Vai lá, encosta a mão nele, dá uma olhada assim, diz, caramba, meu, você tá escamando. Por quê? Por que você teve essa... Tá quadrado de um lado? Ah, motorista freou. Por que tá desgastando ondulado? Por que meu motorista colocou um pneu com X milimetragem menor do que a outra para rodar Vai gravar junto? o outro. Meu, começa a conversar com esses pneus. Quando esse dono de transportador, esse gestor de transporte, esse estudante de logística, entrar numa empresa e pedir para ser controlador de pneu, esse cara vai ser o melhor gestor de empresa de transporte. Porque tem tecnologia hoje, tem os TPMS da vida, que é... Tem muita tecnologia, mas é uma coisa que eu falo sobre tecnologia que a gente tem que ter cuidado, que a tecnologia, a inteligência artificial, por exemplo, emburrece muita gente, tá? Não, isso é um tema, nós vamos trazer um tema aqui de inteligência artificial. Cara, isso dá pano pra manga. Eu arranjei um rabo pra mim no LinkedIn por causa disso, que tu não tem noção. Isso você tem que ter cuidado. Um grande mentor e entusiasta da inteligência artificial. O cara escreveu um artigo. Cara, eu li 15% do artigo dele, já me bastou. Aí eu fiz uma pergunta pra ele. Olha a minha pergunta. Cara, minha pergunta. Polemizando. Minha contraponto seu é polêmico. Na tua visão, o quanto a inteligência artificial vai contribuir para idiotizar ainda mais o ser humano? Você... Virou uma pancadaria que tu não tem noção. Mas, eu ria sozinho. Mas no transporte é exatamente isso, cara. Você pega um gestor hoje, um moderninho aí, ele vai lá hoje também, né? ChatGPT. É o que eu ia falar. Cara, o que você tem que aprender? O que eu entendo da IoT e da IA? O que eu entendo? Você tem que conhecer muito bem brutamente e usar essas ferramentas para acelerar o teu conhecimento. Isso, exatamente. Faça uma pesquisa no ChatGPT. GPT, calcula uma rescisão de um funcionário para mim. Calculou. Agora aplica o cenário X. Calculou. Agora você pega a jornada dessa através da lei X. Se você tem o conhecimento base, essa ferramenta... Você um avião. Você só fala com ela. Agora, você pega os caras que não conhecem, aquilo que a inteligência te der, ele vai aplicar. Arrebentou com o mundo profissional, cara. Então a gente tem que ter esse cuidado. Hoje, escritório de advocacia, a inicial... Sim, aceito. É tudo feito em cima da inteligência artificial. Aceito. Aí eu te pergunto, aquela história lá pro cara ir lá no Código Civil, lá procurar... ali o cara aprendia... Aprender a tipificar. Exatamente. Buscar lá acordos, buscar decisões anteriores. Cara, jurisprudência. Hoje o cara botou lá no... 6 anos de escritório de advocacia, antes de entrar no quartel. Dos 12 aos 18. Eu, com 16 anos, entrei office boy e saí como assistente administrativo desse escritório de advocacia. Só que, assim, o meio faz você. O meio faz você. Sim. Né? E tem um livro que fala que a gente é a média das 5 pessoas que mais convivemos. Sim. E foi engraçado, né? Porque, assim, além da minha família ser evangélica, né? Então você tem por hábito já usar o terninho e gravata nos finais de semana. Na semana, comecei a usar os terninhos da missa, né, assim por dizer, no escritório. E o pessoal, você não precisa, cara, vir de terno e gravata. Só que eu me sentia deslocado, ir de camiseta e calça jeans. E comecei a ir de terninho e gravata. E aí, quando eu ia nos fóruns, né, levar petição, protocolar, fazer alguma coisa, eu ganhava... Trabalho do estagiário, né? Começava a ganhar a afeição dos juízes.
E aí eu falei, pô, cara, eu quero ser advogado nesse cacete, cara. Pô, e aí eu começava a sentar do lado dos estagiários, que era molecão, que era uma coisa. Ô, puto, me explica aqui. Como que faz esse negócio? Cara, O cara queria se esquivar do trabalho, cara, porque o cara tinha que estudar, fazer o trabalho. Vem cá, ô calça branca, senta aqui. Aqui, ó, carrapicho. Você tem que digitar isso tudo pra mim, e aí você vai pesquisar isso naqueles livros ali, ó. Mal sabia ele que você estava aprendendo, cara. Cara, A essência do aprendizado é fazer. Só sabe fazer quem já fez, só sabe aprende a fazer fazendo. Exatamente, Luciano. Imagina eu com 40 anos, 40 e alguma coisa, me aventurar a estudar direito. Eu fui fazer isso. Cara, antropologia, a ciência do direito, penal, civil. Cara, mas por quê? Eu acho linda a matéria do É direito. fabuloso. Eu acho linda a matéria do direito. Então porque por muito tempo também, eu me considerava ainda o motorista. Aí um diretor falou pra mim assim, você já saiu do caminhão. A tua postura tem que mudar. E não é porque o motorista não tem postura, é que o ambiente é diferente. Você tem que ser diplomático para permear em alguns ambientes. Você não tem que ser igual aos caras, mas você tem que ser diplomático. Então, essa questão de você internalizar isso, de novo, né? Os bons atraem os bons, o ruim atrai os ruins. Se você está num ambiente bom, começa a aprender como é que os caras fazem. E deixa os procrastinadores de lado e vai você e faz. Então, qual que é o segredo aqui que eu falei logo lá no início também? Que era ruim viajar na madrugada. Eu fazia daquela coisa ruim um momento para me motivar. Sim. Porque você não ia ficar chorando, ia ficar pensando em casa. Eu queria voltar para casa, tinha um filho pequeno, era recém-casado, tal. Tinha acabado de sair do exército, como militar do exército, e logo de cara enfrentar as estradas, roubo de carga, prostituição, assalto, acidente, droga. Isso sempre existiu. Pô, tem posto, vou falar a cidade, Governador Valadares. É o último posto da saída antes de você chegar na Divisa Alegre. Dá, cara, horas de viagem para chegar lá. A bandejinha com a garrafa de café, um pilãozinho pro cara socar o rebite para tomar. O posto tá lá. Eu não sei se ainda tem, mas pelo menos na minha época tinha o cafezinho, o pilãozinho pro cara socar o rebite, porque no café. ele sabia que sair dali ele ia ficar horas para chegar na divisa, para dormir lá no posto Fazão. A gente passava por isso, eu via isso. Então, cara, você Fazão, cara, postos, a rede de postos Fazão. Passei recentemente de carro por lá. Eu fui para Mossoró de carro, eu passei por lá. Sim? Dormi lá na Divisa Alegre. Na tua jornada, você deve ter tido algumas gratas surpresas e de missão bem cumprida, né? Lógico, respeitando como é que se diz? A confidencialidade, enfim. Sim. Conta para nós um pouco dos teus cases de sucesso no gestor e no motorista. Legal, hein? Cara, de sucesso como motorista, para mim foi exatamente eu ser escolhido, né? Ser promovido no meio de tantos motoristas pelo meu desempenho. Por cumprir todos os meses as metas de faturamento. Na época era R$18 mil para faturar num Sider, tá? Essa era a meta de faturamento. Eu cumpria todo mês e eu ainda sempre deixava o último frete do mês para começar o próximo já com frete em cima. Lógico, eu já era um gestor, né? Eu já era um empreendedor. Eu, como comercial, fiz muito isso na minha vida. Então, eu guardar pedido numa pasta para virar o mês. É isso. E aí o que eu fazia? Como assim, um dos segredos também que eu me dei muito bem é porque eu também nunca recusei carga nenhuma. Por exemplo, a gente tinha uma operação de carregamento aqui em Pindamonhangaba. Eu chegava, às vezes ele descarregava em Santos e vinha vazio para Pinda, para carregar para o Nordeste. Chegava ali aquela fila de caminhão, cheio dos motoristas mais antigos, com as caixas toda abertas, todo mundo ali mandando cozinha, tal, aquela coisa toda, esperando carga para o Nordeste. Logo então as cargas para São Paulo, interior de São Paulo, ninguém tirava. O que eu fazia? Eu ia direto lá no gate, lá na expedição, perguntava, o que tem aí? Os caras diziam, Motó, tem uma carguinha aqui para Extrema. Meu, Extrema era horrível. Era R$300 o frete, eu ganhava 10%, dava R$30. De comissão. Só que o que acontecia? Quando eu voltava de Extrema, depois das 11, depois da meia-noite, os caras só diziam assim pra mim, chega depois de 1 hora, tá? Quando eu chegava, a guia de carregamento pro Nordeste já tava na mão. Eu carregava na frente de todo mundo. Quando eu tava voltando do Nordeste carregado, eu encontrava os caras subindo ainda. Então, é assim, eu nunca escolhi carga. Você tem que fazer além daquilo que você é contratado para fazer. Porque eu estava ali para transportar, não era para carregar. Então, isso eu me dei muito bem com as pessoas desta forma. E aí, esse negócio de cumprir todas as minhas metas, a velocidade era 80 por hora, eu cumpria meus 80, eu era disciplinado, né? Ex-militar não tem como não ser disciplinado.
Meu caminhão estava sempre em dia. Eu chegava em casa, eu ia visitar a família, eu ia lá na oficina, troca aquele pneu para mim, gira esse para aquele, me dá mais 2 lâmpadas, por favor. Limpa um sensor do meu motor que tá com um pouquinho de potência. Quando eu pegava meu caminhão, não tinha problema. Então eu fui promovido, já foi um grande case para mim. Sem dúvida. Esse Talvez o maior da vida. foi o primeiro, né? Então esse é o grande sucesso do negócio para mim, foi esse primeiro. Depois, como gestor, eu como diretor de empresa ser convidado, assim, uma seleção, né? Uma empresa do Nordeste que eu acabei de falar, 250 currículos na mesa e os caras ligaram para mim sem eu ter mandado meu currículo. Falou, cara, a gente rastreou você, entende que você é um cara que saiu do volante, chegou na diretoria, tem toda essa bagagem, você conhece Jim Collins, Jack Welch, Vicente Falcone, que são os cases aí de gestão de negócio. Você aplica isso nas empresas, traz para nós também. Cara, eu cheguei lá, foi um dos maiores desafios que eu tive. O nível dos caras do Nordeste, tá aí os caras do Nordeste, tá? Que são criticados e falados, tem essas coisas. Os caras do Nordeste, eu tinha 3 bacharel de Direito fazendo licitação para mim. O nível dos caras é muito alto. Eu achava que eu era bom no que eu fazia. Quebrou a cara. Eu chegava lá, o dono da empresa, meu amigo, Davi, um abraço pra você. Acordava às 5 horas da manhã, mandava uma mensagem pra mim. E aí, mano, qual o livro que você tá lendo? Bora, vamos ler um pouquinho? Você lê, eu leio daqui, vamos tocar. Que legal, cara. Tô te falando. 10 da noite a gente fazia reunião. Clube E aí, do livro. Clube do livro. Não, tinha. Legal, cara. Clube da Não, leitura. não, isso é case pras empresas. Eu aplico toda empresa que eu vou, tá? Um dos livros que eu aplico é Bob Pfeiffer, Dobre Seus Lucros. Aí o dono da empresa tem que aprender isso. Aí eu instituí um dia, um horário para ler o livro. Lá era assim, todo funcionário que entrava, ele tinha que ler os últimos livros, fazer um resumo para ser aprovado, para ser contratado. Poucas empresas, quase nenhuma faz Não isso. existe isso. Leitura, você falou de livro. O meu hábito é leitura. Depois que eu aprendi a ler, eu acordo de manhã para ler, para eu estar preparado para o dia. Então, uma das melhores faculdades se chama leitura. Sem dúvida. Quando você começa a ler, a tua cabeça abre. Ela Então, se expande. desses cases do motorista a ser promovido um instrutor, ser escolhido o melhor cara para ser instrutor da frota, sem peso nenhum, apenas sendo justo. E depois de toda essa caminhada, eu ser escolhido entre 250 currículos do Brasil para ser o terceiro diretor da empresa, que eram 2 irmãos, nunca tiveram um terceiro. E eu fui para ser o terceiro diretor operacional e assumi uma carga gigantesca. Reunião, a minha sala era uma sala de podcast, uma tela desse tamanho. Imagina. Era 20, 30 reuniões por dia com todas as filiais do Brasil. E participava de tudo e tinha que apresentar meu GRD. Todos os dias eu tinha que apresentar. A minha gestão da minha rotina diária também para os outros 2 e eles também apresentavam para mim. Então isso foi muito bacana, cara. Isso me deu assim, uma bagagem gigantesca e eu consigo multiplicar isso e entregar para quem não tem nada disso. Em resumo, de 10% disso já ajuda muito o cara a crescer. Na tua visão, o que é um bom gestor? Como que ele chega nisso? O que é um cara de excelência na gestão de transporte? Cara, vocês são difíceis com as perguntas aqui, viu, meu? Mas assim, eu acho não. Difícil. Ah, Nada. Não. Eu sei pra quem eu pergunto. Eu ia dizer que eu acho não, eu tenho certeza absoluta. Um bom gestor é um cara que tem metas claras. Um cara que tem metas claras. A grande meta, a gente aprende lá com o Falcone, a grande meta, fasear essa meta, transformá-la em objetivos. Aprender a usar uma matriz de gestão, aprender a usar uma 5W com uma matriz Gucci inserida. Isso torna um gestor muito grande. Mas por que o cara ter grandes metas, ter metas definidas? Porque se ele tem metas bem definidas e bem claras para a empresa, ele tem para a vida pessoal também. Porque não tem como se separar isso. É insolúvel. Não tem como separar. Então, qual é a minha meta lá atrás era ser um bom gestor de empresa. Mas essa meta para ser gestor, eu tinha que cuidar da minha família também. Então, eu tinha que dar uma condição de vida Cuidar melhor da tua saúde. para minha esposa, para os meus filhos, aprender a ter o equilíbrio da minha vida pessoal. Por quê? Aí isso traduzia na empresa. É igual motorista de caminhão. Se você olhar um caminhão com uma lanterna quebrada, pendurada, toda torta, a cinta pendurada, esse cara é ruim. Se você olhar um caminhão com a lanterna limpinha, pode estar sujo daquela viagem. Se entra na boleia, tá limpo. Esse cara é um grande motorista. Ele olha o nível, ele cuida do reaperto, cuida da velocidade, a arrumação da carga. Ele briga com o embarcador para não enroscar no caminhão dele. Então, o grande gestor, da mesma forma. Um cara que tem metas bem definidas. E como identificar ou ajudá-lo a melhorar essas metas? É só organizar a cabeça do cara. Se dá organizada na cabeça dele. Ser parceiro dele, porque você chegar para um cara que já tem 30 anos de gestão, por exemplo, 25 anos, ou é novinho, que acha que sabe tudo.
Você tem que conquistar o cara. É que na realidade os dois sabem tudo de uma forma diferente. Exatamente isso. Eles pensam que Exatamente sabem isso. tudo de forma diferente. E aí, Essa e era uma dificuldade minha também quando mais jovem, porque, assim, eu saí do exército com 25 anos, eu fui pra carreta com 25 anos. Então você não tinha crédito, porque você tinha só 25 anos. Quando eu saí instrutor, já com 26 para 27 anos, igual, não tinha. Mas esse eu- moleque... Que esse moleque... Eu colocava 20, 30 motoristas. que esse moleque... 20, 30 motoristas, os caras crânio, cara velho de estrada, braço cruzado, mas que eu trabalhava com fenemê, não sei o quê. E uma vez o cara falou pra mim assim, tá, mas se você fosse dirigir então um Alfa Romeo. Falou, meu, sabe por que eu nunca vou dirigir um Alfa Romeo? Porque eu não vivo do passado. Eu estou atualizado com o que está acontecendo neste momento. Sim. Você sabe A olhar um empresa livro de tem óleo? a empresa tem Alfa Romeo pra tu dirigir? não? Exatamente isso. Eu estou fazendo um teste com você está aqui treinando para trabalhar com uma empresa que tem uma frota toda de Scania zero. Nós não temos o Alfa Romeo. Então, desculpa. Se você veio aqui para tentar me derrubar enquanto instrutor, só porque você sabe tudo de estrada, acho que você veio pro lado errado, meu. Aí virou meu amigo, aí, enfim. Sim. Então, você também tem que ter essa postura. Você tem que se posicionar. Não é porque você é novo de idade que você não estudou para isso. Sim, tem que te e, impor, né? e eu tô vivendo um desafio muito grande nesse mundo dos gestores. Tem cara crânio aqui, meu. Tem uns caras que usam... Esse jogo aqui é muito difícil, tá? O cara manda publicar 10 mil livros, ele compra os 10 mil livros, ele paga 500 mil reais nos 10 mil livros para ele ser um best-seller. É ele que compra. Você acha que por que tem tantos best-sellers sentados às mesas dos podcasts da vida aí? Porque é ele que compra, ele que patrocina. Eu não comprei o meu. E tá tudo Agora é certo. best-seller. E tá tudo certo. Esse jogo, ele é muito difícil. Então, Não, comprei, mas vendi todos. já vendeu? Daí ganhou dinheiro em cima. Faturou. Então, nessa linha aí, Tem que para ter falar do que é um grande gestor, para mim eu acho que é isso, cara. Acho não, tenho certeza. Ele tem que ter as metas bem definidas. Ele tem que saber dividir isso com a equipe. Tem que saber delegar isso para a equipe. Não ser o centralizador. O gestor bom é aquele que menos trabalha. Ele contribui com 1% do trabalho e 50% do resultado. Com essa competência dele. Como? Estudando. Não parando de estudar. Não tem como você aprender se você não se debruçar. Luciano, você quer fazer Não, pode. Não, cara, a gente infelizmente está indo para onde a gente não queria chegar, que é a reta final, né? Mas eu queria ainda ouvir de ti, cara. É assim, eu acredito que uma conversa frutífera como a nossa aqui, ela acaba por encantar e desencadear pessoas que falam, pô, que legal, cara, a figura do Luciano é um cara que me entusiasmou a querer romper algumas novas barreiras na minha vida. Passou verdades, né? Passou verdade. Me fez enxergar que eu também posso. Sim. Eu também posso, né? Hoje, a pergunta talvez chave aqui para quem está nos assistindo, Luciano, qual é a dica de ouro que você deixa hoje aqui, o conselho que você dá para quem está na boleia e quer vir para a gestão e de quem está na gestão e quer ir para a diretoria? Eu aprendi isso também estudando, tá? Eu tô aqui, por exemplo, cara, aqui pra mim é um aprendizado neste momento. Eu tô do lado de cada mesa, mas amanhã depois eu também vou ter meu podcast, certo? Beleza. Então eu tô aqui me espelhando Então vou te dar uma nos dica. trabalhos. Então vou te dar uma dica. Vai. Eu já participei de, sei lá, quantos De podcasts muitos. no outro lado. Como sim. Sendo entrevistado. Aqui é muito mais difícil. É pior. Eu só vou te dar mas- essa. mas É porque quando a gente senta do outro lado, a gente fala sobre o nosso negócio. Exato. E aí, quando tá aqui, tu tem que. Se Mas, espelhar. mas olha só, você desafio é do você caralho. contribuiu demais com isso, né? Porque é muito difícil. É difícil sair do volante para gestão. Sim. E de gestão de cargo de supervisão, por exemplo, para uma diretoria. Qual é o segredo desse negócio? É você já pensar como quem está do outro lado. Por exemplo, Parecer ser antes de ser. porque, olha só, para você, vamos falar primeiro do motorista. Começa a pensar como você gostaria de ser tratado. Como você gostaria que o teu gestor te tratasse. Empatia, né? A empatia, o controle, a exigência. Quando ele te cobra por que ele está me cobrando para fazer o checklist todos os dias? Começa a pensar como ele. Você vai deitar, você vai nadar de braçada. De um gerente para ser um diretor. De um supervisor para ser um diretor. Quando um diretor te pedir um relatório, uma planilha, um Power BI, um número, alguma coisa que... Uma empresa tem 3 pilares, né? Você tem os processos, você tem os itens de controle e tem a medição. A medição faz girar o ciclo PDCA. Sim. Isso tem que ser uma cultura. Isso são técnicas de bastante tempo de estudo. Sim. Quando um gestor, um diretor acima de você te pedir isso, leve para ele o resultado pensando com a cabeça dele.
Muitos. Eu já vivi isso. Você chamava alguém para te apresentar. Não, porque a planilha é assim, eu não quero saber como é que você fez o cálculo. Você manda a planilha para o cara, que hoje é a ferramenta universal, manda a planilha para o teu diretor, mas apresenta já a tela do número final. No resultado. Se ele te perguntar como você encontrou o número, aí você vai fazer o analítico. Manda só o sintético. Se você começar a pensar com a cabeça, se você começar a olhar o cara do podcast, como é que ele monta, qual que é a estrutura. Isso aí desanimou. Entende? Mas se você quer ser o diretor, por exemplo, começa a pensar como o teu diretor gostaria de receber o teu relatório. Você só não ganha igual ele. Você já está melhor do que ele, inclusive. Então, o segredo para você sair desta posição para outra é você começar a entender a outra posição antes de você só criticar ou querer estar lá por status. Muitos diretores estão só por status. Não é por competência. Então, acho que é uma dica nesse sentido. E tu percorreu toda essa jornada, tá percorrendo toda essa jornada e qual o legado que tu quer deixar pro mercado? Essa pergunta é profunda, hein? É difícil porque essa realmente é difícil. Eu não sei se é a que encerra, mas ela é difícil. Porque falar em legado, cara, dá a impressão que você quer ser o herói de alguma coisa. Mas eu sempre Aqui nós estamos deixando um legado. Mas eu sempre pensei Não tem nada de heroísmo. Não tem. Mas se você começar a pensar pela responsabilidade do que você fala aqui, Sim, lógico. onde ele chega, para quem chega, de que forma chega, e quem me procura amanhã, quem vai mandar mensagem, quem vai procurar a mentoria, o legado para deixar aqui é faça algo por alguém. Fantástico. Faça algo por alguém. Se você não tem ninguém para fazer, faça por você. Porque se você ficar esperando também elogios, apoio, não sei o quê, não vai funcionar. Não vai rolar. Não vai. E de vez em quando você se posicione falando quem é você, o que você fez até aqui. Porque normalmente as pessoas que estão muito próximas, né, na empresa, por exemplo, os caras te conhecem naquela função. Quando você fala, vou começar um curso novo, besteira. Vou fazer uma mentoria. O cara tem até vergonha de falar que vai fazer mentoria. Verdade. Você vai pegar mais um coach. E tem coach maravilhoso. É que os caras banalizaram também demais a questão de ser coach, de ser mentor. Teve uma época, Luciano, que lançaram cursos, inclusive online, de mentoria e coaching, formação. É o curso para dar curso. Então, aí você faz uma merda dessa, perdão, Pedro. Você não faz nada. Cara, desculpa. Aí, Mas não faz aí nada. um coitado que é desavisado, alguém chega, cara, você tem que ter uma mentoria. Ele se frustra. E aí ele vai lá e pega um dinheiro suado, contrata um tranqueira desse. Ele desiste, é uma das barreiras que eu enfrento, mas tá tão gostoso, sabe por quê? Porque eu tô há 5 anos estudando para isso. E eu comecei de novo a coisa do mentalizar. É bem rápido isso, porque a gente está na reta final. Eu tocava uma operação lá em Paracatu, Minas Gerais. Tinha 130 caminhão puxando milho para Long Ping, Bayer, Singenta, só para os grandes. Eu cuidava de 130 frota. Eu era o gestor da operação. Eu ficava 60 dias sem ir em casa. Eu tinha uma caminhonete, tinha que transferir pneu de uma unidade para outra. Eu carregava no domingo e saía visitando os campos, conversando com os motoristas. E aí eu comecei a estudar esse negócio aí da internet, do Instagram. Eu não conhecia nada disso aqui. Comecei a gravar meus vídeos sozinho. E nos vídeos eu já falava, igual você fez agora. Comenta aí, se inscreva aí. Eu me apresentava como especialista. Eu dizia assim, entre a teoria e prática eu ando no meio, eu sou assertivo. Eu tenho esses vídeos todos gravados. Fantástico. E eu já estava treinando para isso. Só eu e Deus. Sozinho. E evoluiu muito. Eu já melhorei uns 10% disso. E quero muito mais. Então, é exato. Humilde aí, Mas não é. Isso é um termômetro. Você tem que manter esse pé no chão para as coisas. E tem que se posicionar quando é preciso. Não, pera aí, eu sou uma autoridade no que eu estou falando aqui. Certeza. Eu sou um especialista no que eu faço. Mas eu estou longe de ser o melhor, de ser o grande mentor. Então, tem que entender um pouquinho dessas vaidades, se controlar. Estudar muito, tá? Napoleão Hill, então, ensina muito essas coisas. Cortella, Augusto Cury, Daniel Kahneman, esses caras te ensinam muito essas coisas. Quem acha que é besteira ler, não precisa mostrar para os outros que você leia para você. Então, essa questão do legado é você cuidar de alguém. Faça por alguém. Porque se alguém daqui, de todo o meu trabalho na internet, se esse cara um dia bater no meu ombro e falar assim, eu vi você em tal lugar, o que você falou chamou minha atenção, eu fiz mentoria com esse, com aquele outro, e hoje eu estou aqui também batendo no seu ombro como mentor. Eu vou ficar muito feliz. O teu objetivo foi alcançado. Já foi. Foi. O seu objetivo foi alcançado. Foi. Se eu atingir 1% de tudo que a gente está falando aqui, se eu conseguir 1%, vai vir uma instituição depois que vai glamorizar isso e vai começar a treinar os caras. Acabou. Se um dia tiver uma instituição falada assim, ó, iniciada por Capistrano, iniciada por Luciano, iniciada por fulano, eu ir lá velhinho só para dizer assim, estou inaugurando, esse é o meu legado. Eu já conquistei o que eu queria. Sim. Era só isso. Legal. Ô, Luciano, deixa eu te perguntar. Aí você é um cara bacana, um cara que vai fazer pelo próximo, como você já falou.
Aí eu vou fazer aquela sacanagem que eu fiz esses tempos atrás e vou fazer de novo. Ó. Sim. Pode? Ai. Pode, eu não fazer. Ferrou. Vai, mano, vai. Não, mas não, você pra ti, ó, não vai doer. Eu acho Não, que não vai. É porque a Não vai doer, não vai não. nobreza que ele Não já vai doer, falou- não vai doer. Depois Cara, tem surpresa, né? depois eu te falo por que não vai doer. Não é combinado, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Não, o Maio não tava aqui quando tu gravou. Aqui. Eu sei, certeza. Eu já sei o que ele vai te pedir. Ah, Ele já tá. sabe. Que Eu já entendi. sei. Temos uma audiência extremamente fiel e qualificada. E com certeza, com a autoridade que você veio a essa mesa, muitas pessoas vão querer procurar saber quem é o Luciano e como fazer para poder se saborear do conhecimento que você tem para compartilhar. Só que para nossa audiência, eu vou te colocar numa saia justa agora. Bora, vamos lá, desafio. Vamos lá. Vamos contemplar essa turma bonita que está te assistindo hoje com uma... Não sei se você dá uma mentoria de graça, não sei se você vai dar um cupom de desconto. O que você vai... Agora que eu já te coloquei contra a parede Viu que eu aí conheço? de... Bacana. É essa a saia justa? essa. Era esse o Não, desafio? então deixa eu te contar, tu caiu do cavalo. Por que tu caiu do cavalo? Vai, conta pra ele. Antes de começar o programa, nós estávamos eu e ele aqui conversando, ele pegou, gravou um vídeo aqui, dizendo assim, legal. quem sabe não tem um desconto no final do... Te ferrou. Aí, Ele se adiantou, tio. Você vê quando o Pode procurar no story. Pode procurar no story dele. Tá preparado porque eu sabia que teria alguma coisa. Então eu já dei meus primeiros passos. Mas, É sinal que ele assiste o PGR que é. Ele não gravou lógico. depois disso, tá? Ele Não, gravou. gravei antes, tá aqui a prova disso. É. Mas olha só, o que eu falei antes? Eu tenho que pensar um pouquinho com a cabeça de quem tá do outro lado, não é isso? É. Então já conheço mais ou menos o que Muito pode bom. acontecer. E isso aqui não é uma doação, não vou dar nada para ninguém. Exatamente. Eu vou propor aqui uma mentoria de 4 horas com... Eu não sei como é que vocês fazem sorteio, você participa, tem as regras, né? Tem que seguir, compartilhar, comentar. Eu também só vou bonificar com uma mentoria quem está seguindo. Sim. Quem também está nesse ecossistema com a gente. Mas eu deixo aí sim, para que vocês possam sortear aí. Comentem lá, eu quero. Coloca eu quero. Quem escrever Eu quero, quero, pronto. a nossa diretoria aqui de produção vai entrar na relação de quem está seguindo a gente no Instagram, no LinkedIn e seguindo aqui No YouTube. na plataforma do YouTube. Se você tiver nessas plataformas e escrever eu quero, você entra no potinho, né? É. E aí a gente sorteia essa mentoria. E para quem não ganhar mentoria, ganha quantos % aí de desconto? Aí eu ainda digo mais ainda. Mas ainda não acabou. Ele quer te ferrar. Eu vou deixar para escolha de quem, porque aí é muito amplo, né, esse público. Eu vou deixar aberto esse período de 4 horas. Pode ser a mentoria, pode ser uma palestra. Olha bem o peso disso. Caraca, Ou hein? pode ser um painel, vai arcar com os custos, né? O cara tá lá no Nordeste e quer que eu vá dar uma palestra. Eu vou lá. Tá, beleza. Eu vou lá fazer isso. Não tem problema nenhum. Porque para mim, eu tô falando daquilo que eu sonhava em fazer um dia. maravilha. Eu vivo disso hoje. E não é para gamificar, para vender Sem depois. dúvida. Não, você pode escolher o assunto, escolher o tema. É para agregar Que valor ao mercado. às vezes eu vendo aí por 3, por 15 ou por 50 mil uma mentoria dessa. Você vai tirar, pode detalhar com a tua equipe, faça a pergunta para mim imprensar de verdade. Eu vou estudar se eu não tiver a resposta 100% e vou te entregar na mentoria, seja ela online, seja presencial, seja através de palestra, seja o treinamento para o teu motorista, eu vou fazer. Pode escolher, tu pode mandar a sugestão que tu quer. Se tiver no meu alcance, pela minha experiência, eu vou te entregar através do podcast de vocês. Eu tô te falando oficialmente. Eu vou ser teu mentorado. Ok, aí tá. Eu vou sentar na frente, na tua frente, para poder ouvir e aprender. Tudo por conta do quê? A autoridade que você trouxe nessa bancada. Cara, eu vou te falar. Eu falei que ia consumir com gosto de lambuzar as beiças, né? Eu vou te falar, cara, parabéns. Que baita de aula que você nos trouxe hoje aqui. Parabéns mesmo. E eu te ajudo. Terminando aqui esse episódio, eu vou querer entender como que eu bacana, faço cara. para poder sentar para ouvir o que você tem para agregar na minha vida profissional, Luciano. Cara, Parabéns. isso não tem preço. Isso vale mais de qualquer outra coisa. Isso Muito bom. arrepia, né? Porque quando você olha, né, todas as técnicas de motivação e de lei da atração de Deus, do universo, você fala para você mesmo todos os dias, cara, faz teu melhor. Eu falo pra minha esposa, a crítica lá fora, meu, é muito pesada. Você se coloca numa posição... Quantos anos tu tem? Tô 46. Você Eu se tenho, coloca na posição pra levar eu tenho porrada. 53 anos.
foda-se as críticas. Boa, Nora, boa. Mas assim, o que eu falo... Mas foda-se com força, Não, mas não mas é. TH. Não Não, é. mas é com TH ainda. Mas o que eu aprendi? Exatamente isso. Olha o que eu aprendi estudando. Quanto mais tem esse tipo de crítica, mais gente contra, É porque tu tá incomodando. é sinal que você está crescendo. Exatamente, tu tá incomodando. Que se não tem, se você anda com o ombrinho caído, se você é o coitadinho, você nunca vai chegar aqui. Você nunca vai estar nessa posição. Não. Se você não se posicionar para aquilo que tu quer na vida, você nunca vai conquistar nada. Então, mete a cara, lógico. Tem educação, briga quando tem que brigar, peça desculpa quando tem que pedir, seja humilde. Mas não baixe a cabeça pra ninguém. Ah, porque o cara é doutor. Não é, não. O que ele conhece, tu também manja muito do que tu faz. Sim. Então, isso traz a pegada da motivação nesse sentido aí. Eu falei isso porque, cara, eu vi um cara falando sobre isso, cara, e é sensacional, assim. É um apresentador conhecido, o Emílio da Jovem Pan. Ah, do sim, Pan. sim. Ele fala, eu acompanho muito ele fala assim, cara, o melhor acompanho muito Emílio, viu? Eu vou aí na Jovem Pan, viu? Vou aí. Eu vou aí, meu amigo. Ele fala assim, cara, o maior benefício da minha idade é eu poder mandar Exatamente. sem problema nenhum. Porque eu já tá pronto, não tem mais. Não tem que ser uma regra, né? Porque senão você pega um moleque que tá começando, chega na mesa da diretoria e fala, qual da diretoria? Tem que entender esse contexto, mas é exatamente isso. Cara, quanto mais você achar que tá criando um contraponto comigo, mais você tá fortalecendo a minha jornada. Você mede isso quando as pessoas falam de você. Quando familiares se afastam de você. Quando amigos falam pelas tuas costas e dizem assim, cara, é porque eu sou diferente dos caras. Exatamente. Eu sou diferente dos caras. Bate no peito, meu. Eu sou diferente. Não sou melhor, mas eu sou diferente. Não, tu tá ao menos incomodando. Não, já incomodou. Começou a ofuscar o que os caras achavam que você não ia conseguir, você tá conseguindo. Então, também não é pra pagar de gatão que você... Não. Comemora, A soberba volta onde você parou. precede a queda. Volta onde você parou e vai. Porque o gráfico, eu até falava pra minha esposa, o gráfico de crescimento, ele não é assim, não. Não. Ele faz isso, ele volta, desce mais alguns níveis, depois ele te traz. Você percebe o eletrocardiograma. Cardiograma. Você pode ver que ele é altos e baixos. Exatamente. Na hora isso. que ele entra numa constante, você bateu as botas. Aí é que tá a tua experiência, né? O cabelo branco. Pra você não comemorar tanto quando você tá tão bem, mas também não morrer porque não tá tão bem. Exatamente. Mantenha o equilíbrio. Tu ter o... Você conseguindo esse equilíbrio e tá sempre pensando, o meu objetivo é aquele, eu vou chegar lá. Então, se eu vou fazer uma curva, vou ver por aqui, eu vou por ali, não tem problema não. Eu vou chegar onde eu quero. Agora, acho que você não vai ter dificuldade, como a gente falou. Cara, dificuldade é só um empecilhozinho que tu tira da frente e diz assim, o quê, meu? Superei mais uma. Conquistei mais uma. E eu falo das microatividades e micrometa, né? Vencer todo dia aqueles pequenos obstáculos. Porque você não faz todo dia só o que você gosta. Eu falava isso para minha esposa. Às vezes, quando eu... Isso é nosso, né? Particular, mas eu fui fazer mentoria, consultoria para uma empresa no interior de Santa Catarina. Eu ficava a 200 km de casa. Eu aluguei uma kitnet. Era péssima. Um frio do caramba. Eu quase... Mas a gente é rústico. Mas o que eu ficava pensando? Eu fechava o olho para dormir e dizia assim, então, mas final de semana eu tô em casa. Olha lá. Claro. Não, mas daqui um mês eu tô assim. Daqui 10 anos eu vou ter minha casa assim. Você já se via. Então você supera aquilo pensando dessa forma. Agora, se você ficar reclamando, meu caminhão não é o melhor, tá, motorista? Mas eu quero um caminhão X. Trabalhe com a ferramenta que você tem, cara. Sabe que uma coisa que eu falo? Os piores caminhões deveriam ser para os melhores motoristas. É sério, porque o cara que sabe trabalhar de verdade, ele trabalha o caminhão ruim. Só que você dá os melhores caminhões por questão de mérito pro cara. Sim, mas se você fosse olhar só como técnica, o caminhão mais difícil de operar tinha que ser para o melhor motorista. Já percebeu que se der o caminhão para alguns motoristas, tá sempre quebrando aquele caminhão? É verdade. E você pega outro motorista e dá aquele caminhão não quebra, por quê? É a capacidade do cara. Com o cara que já entra reclamando no caminhão, você acha que vai dar certo? Não. O cara que já vem... E nada na vida, Você chegou aqui, se me permite, nossa, aqui num baita bate-papo, você chegou com uma energia. Cara, tu pegou um trânsito lascado, mas tu chegou aqui, é longe pra caramba. Chegou com energia lá em cima, como se não tivesse problema. Essa é a diferença. É isso aí. É isso aí. Esse é o segredo. A mentalidade positiva leva você onde você quer. Muito bom. Cara, infelizmente... Do cacete esse papo. Eu não respondi a última, ainda não complementei, que ele falou assim, e como que faz? Vai ter desconto ou não? Vamos lá, deixa eu vender meu... Não, tu ia vender agora. Fala com essa câmera aqui, ô Luciano. Fala com o teu público. Eu ia abrir pro Jabá, você vai ver. Vamos deixar... Não, vamos lá, vamos voltar. Eu ia abrir. Vai deixar você, faz. É duas fases que termina, tu fala aí.
Primeiro é o seguinte, cara, te agradecer novamente a tua presença, a tua disponibilidade, essa tua doação de conteúdo. Acho que, cara, foi sensacional. Eu vim com felicidade. Eu tô feliz de estar aqui, Isso é cara. bom. Não é, Eu também, eu tô cara. muito feliz de estar aqui. Isso, assim, assim, nós queremos agora aquela tua bola 8 na caçapa do meio, a última tacada, aquela dica de ouro, e fazer o teu jabá. Bora, vamos. Teus contatos, como é que acha o Luciano? Primeiro, a dica de ouro, cara, não tem uma única dica de ouro, sabe? O que eu sempre falo é o seguinte, cara, tenha bem claro o que você quer da tua vida, não importa a tua idade, o que você quer. Mas não é pra você, porque eu vi o cara de carro zero, eu também quero o carro zero. Não, assim, eu quero conquistar o meu carro. Um dos problemas do ser humano, principalmente o brasileiro, é que ele quer ter antes de ser. Eu já fiz isso. Comprar um carro em 60 vezes tem que ter um cargo compatível para pagar aquele carro. Então, antes, seja alguém antes. Quer fazer mentoria? Seja mentor antes. E não venha de papagaiada na internet que atrapalha o trabalho de gente séria que estuda e que trabalha pra caramba. Para vender um pouco do meu trabalho, é só digitar, vai ter o único na internet, @mentordegestor. Por enquanto só tem eu, orgulho disso. Sou pioneiro nessa parada, @mentordegestor. Vai me encontrar lá. Vai ter meu WhatsApp, vai ter meu contato. Nas plataformas me encontra assim. Como é que funciona o meu trabalho hoje? Ela é híbrida, né? O que eu faço? Eu passo por um raio-x porque também não é para todo mundo. Eu não vou queimar o meu tempo com uma pessoa que só está tentando tirar proveito daquilo que eu sei fazer. Eu quero investir o meu tempo para quem investe no meu trabalho. Não é estar pagando pelo meu trabalho, ele está investindo. Eu estou trocando meu conhecimento pelo dinheiro que está no bolso do cara. É só isso. Eu quero que ele saia feliz. Com 2 aulas, ele olha para mim e diz assim, eu não sabia que tinha isso, Luciano. Eu estou há 20 anos nesse negócio e não sabia. Cara, Pagou. Pagou todo o negócio. Sim. Se ele pagou 50 mil, já pagou naquela aula. Como é que funciona? A gente faz um raio-x, conversa um pouquinho, eu entendo o perfil do cara, eu vou entender qual é a capacidade, as competências e qual é o objetivo dele. Se o objetivo dele é ferrar a equipe, ferrar o motorista, dar golpe no mercado, eu não vou mentorar nunca, tô fora. Certo. Mas se ele tem um lado bom, que ele quer realmente sair dos problemas, quer tirar a empresa que está falindo, que é uma solução para resolver, eu chamo ele para uma conversa e vendo alguns tipos de mentoria. A primeira é um híbrido. Você vai ter online lá aulas gravadas de 6 a 12 aulas. É bem pensada ela. São os focos principais do que o cara precisa. Eu libero aquele acesso. Vai pagar R$3.000, mas vai levar um conteúdo que a gente ficou aqui. Poderia ficar dias. Eu vou entregar ferramenta técnica, tá? Vou entregar planilha, 5W2H com a matriz já inserida. Vou ensinar para ele o ciclo PDCA. Vou ensinar para ele o método Scrum, com os sprints todos aplicados. Vou ensinar os conceitos de Napoleão Hill para ele. Vou abrir a cabeça do cara. Você não vai abrir, você vai meter um machado olha na só, cabeça do cara. mas olha só o que ele... Mas olha o que ele leva de legal. Por que ele tem essa aula já gravada e aí ele vai ter um encontro comigo, são 4 encontros por mês, para ele personalizar a dúvida dele, para explorar tudo que ele estudou na aula. A minha aula é teórica, técnica, tem habilidade, mas eu faço na prática. Eu aprendi isso. Não vou trazer as filosofias do universo. Eu vou ensinar o cara a fazer cálculo de frete real. Exatamente. Ecossistema de manutenção ninguém conhece. Da compra de uma peça até o lançamento do boleto para fazer o pagamento. Fluxo de caixa através da compra. A gente ensina isso. Eu passei por isso. E aí tem as mentorias prêmio, que o cara me leva para a empresa dele por 12 meses. Eu tenho mentoria de 3 mil, aula de R$200 a R$300 mil. Aí depende do que o cara precisa para a empresa dele. E não sai do caixa dele. Sai do resultado do trabalho que eu entrego para ele. E de cortesia, foi essa bela aula que ele nos trouxe hoje aqui, concorda, Luciano? Foi. Essa foi a cortesia maior de todas. Pra mim, na verdade, eu mais aprendi, porque quanto mais você fala daquilo que tu sabe, mais tu aprende. Entendo. Eu queria falar tanta coisa que não dá tempo para isso. Eu sabe que cara, eu nunca eu gosto de transmitir conhecimento. Eu sou assim, eu sou muito grato cada vez que eu sou convidado e lembrado para palestrar ou para dar uma aula sobre tecnologia. Cara, eu faço aquilo com prazer. Cara. Né? Não tem cansaço. Não tem. Você né? não tem hora, você não olha pro relógio. É que aqui nós temos a hora que tu aprende pra caralho. Cara, é a hora que você mais aprende, porque você, né, para uma palestra, para um podcast de uma hora, tem que se preparar. você tem que ter no mínimo 40 horas de estudo para isso. Cara, e o que a gente falou aqui,
São coisas que a gente falou de economia, de direito, de mecânica, de hidráulica. Não é tão simples. Por isso que a mentoria é exatamente isso. Você sintetiza todo esse conhecimento e entrega de acordo com a necessidade do cara. Não é eu impondo o que eu quero que ele aprenda. Sim. Eu tenho que entender o que ele realmente precisa. Sim. Como você falou, eu quero uma mentoria, Luciano. A gente vai conversar sobre isso e, de repente, um encontro você já resolveu a tua vida. E aí, da minha parte aqui, me convide aí para os outros podcasts, para essas palestras. Cara, eu quero levar essa bandeira. Eu faturo com isso, eu vivo disso, mas eu quero essa bandeira. Eu preciso de ajuda para montar esse projeto de profissionalização. A logística é maravilhosa, tá? Mas é muito longe do que é a realidade de ser um transportador. É muito longe. Eu vou participar sexta-feira na realidade, foi na sexta-feira passada, porque quando eu vou gravar. Sim. De um evento da Fetrabrins. É uma palestra para praticamente só motorista, porque é o sindicato dos motoristas. Então lá são 200 motoristas, né? Então, assim, cara, olha que riqueza de experiência que se arrecada numa situação dessa. Infelizmente, eu te conheci depois, porque não tinha te indicado para tu tá junto nessa pegada lá. Sim. Porque eu acho que é o teu motorista, quer dizer, é o teu métier, né, cara? Porque, na verdade, eu quero que ele levante esse motorista para serem gestor de empresa, não é para ser dono de caminhão. O cara seja gestor. Exatamente. Seja, trabalhe com o dinheiro do cara que investe. Não precisa você se matar fazendo parcela, sofrendo para comprar um caminhão para dizer que é dono do caminhão. Trabalhe com o cara que tem os caminhões, é ele que investe, não é você. Sim. Trabalhe com o dinheiro dele. O teu trabalho é ganhar o teu limpo administrando o caminhão dele. É simples, não tem dificuldade. Legal. Meu querido amado irmão Maia, suas considerações finais para nós fechar mais esse grande episódio, 26º episódio do PGRcast. Eu vou falar para você que a cada episódio você sai daqui emocionado. Não, eu vou te falar, cara, que gosto que dá entrar no YouTube às 18 horas de todas as quintas-feiras e ter esse banquete, não é nem um prato de comida, é um banquete posto à mesa para que a nossa audiência possa se deliciar com tamanhos conhecimentos que a gente tem trazido aqui das mais variadas vertentes, né, cara, de conhecimento. Legal. Anor, obrigado, pai, é uma honra. Obrigado mais uma vez, irmão. Tá? Até a próxima quinta-feira. Prazer. Eu falei que eu comecei fazendo isso, meu, por favor. Olha, eu vou te falar, agradeço do vocês. Cacete. Obrigado. Esse papo, puta, que legal, cara. Obrigado, legal cara. mesmo. Obrigado. Parabéns. Fico muito feliz, cara. Eu não tinha tido ainda o privilégio, hoje assim classifico, né, de tê-lo apertado a mão, mas hoje eu me sinto honrado. Obrigado. E mais do que apertar a mão, é de poder ter interagido com uma mente brilhante como você, cara. Que isso, cara. Obrigado. Parabéns, sério mesmo. Que seja o primeiro de muitos, né? Com certeza. Na verdade, será. a gente só vai estreitando esse caminho aí, né, cara? Agora, certeza. daqui pra frente, a gente vai encontrando por aí. Com certeza. Tamo junto. Se precisar de mim, cara, eu tô à Olha o disposição. Anor de novo vendo lá. Apertei errado. Não é concorrência, não, né? Não. Então tá bom. Tá fuçando lá o podcast vizinho pra ver. Pra ver como é que tá. audiência. Tá igual o Emílio. Ele faz isso aí, ele fica... Ver se a Globo tá ganhando ou não. É verdade. Matar eu, filho da mãe aí da ponta, né? Não. Ele não faz isso, não. Cara, bacana, velho. Tá bom. Mas beleza. Feitas as considerações para os meus dois queridos irmãos aqui à bancada. Pessoal, me resta agradecer você que ficou conosco aqui até agora, né? O final da nossa super gravação, tá? E espero que você esteja na próxima semana aqui conosco, às 18 horas, no nosso canal aqui do YouTube, no PGRcast. E para que você, que ainda não conhecia, saiba que você pode se deslocar pelas cidades, tudo mais aí, ouvindo pela plataforma do Spotify, tá? O nosso episódio da semana. E se você não conseguiu ouvir hoje ou assistir hoje, quinta-feira, meu amigo, visite o nosso canal, coma, desfrute dos outros episódios, porque, olha, eu vou te falar, daqui a pouco a gente está com uma videoteca do mais alto nível de conhecimento diversificado do mercado de seguros, risco, tecnologia e gestão de pessoas. Está aqui um exemplo disso. Aproveita, se lambuze com esse episódio, se lambuze, porque eu, aproveitando desse banquete, eu vou querer ainda mais depois. Tamo junto, com certeza. Vai ser um prazer, meu. Será uma honra. Na verdade, você vai dar aula pra mim, então vamos conversar bastante. Vai ter uma troca boa. Vai ter uma troca de experiência. Agradecer a nossa diretoria técnica que está aqui no bastidor aqui. Como que é o nome da sua senhora? Elisângela. Elisângela,
Um beijo do PGRcast, obrigado por prestigiar a gente aqui no auditório, tá? E Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima quinta-feira no nosso PGRcast. Um abraço, pessoal. Parabéns. Valeu. Parabéns, muito bom.